Como encontrar Deus através da sua mente? As pessoas sempre têm uma crença, e eu acredito que todos estão em busca de uma paz. Quando eu encontrei os mecanismos mentais racionais, eu começar a aplicar os ensinamentos de Jesus, aí eu comecei a receber as bênçãos dessa paz que é prometido. Então eu tive que fazer um processo de desconstrução. Aí entra a psicanálise. Eu não acredito que somente o cara que está numa doutrina está vivendo esse Jesus. Não importa se ele é budista, batista, luterano, assembleiano, católico, kardecista, porque a salvação é individual. A ética de Jesus funciona para todos os povos, nações. Por quê? É a ética do amor. Se você me bate, eu vou te amar. Você tem alguma coisa contra isso? Esta ética de vida de Jesus está acima de qualquer moralidade. A moralidade afasta as pessoas. Por que é tão difícil amar o próximo? Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. Hoje estamos recebendo o Dr. Pedro Ornari e vai aqui a biografia do Dr. Pedro Ornari. Ele é cristão, é médico formado pela Universidade de São Paulo, tem pós-graduação em psiquiatria, psicanálise e medicina geral e comunitária. Ele é criador da psicanálise cristã, o nosso assunto do nosso episódio hoje, e também fundador do Instituto Ornari. Ele ministra cursos e formação em psicanálise cristã. Então vai ser um assunto super incrível, a gente agradece muito a sua presença, muito obrigado, viu? Eu que agradeço aí, pessoal do Linha, o Ricardo, o Maurício, muito prazer estar com todos vocês aí, galera. Exatamente. Bom, e a gente já vai começar com uma perguntinha super especial aqui, super ampla, para a gente fazer estilo Lean Podcast. Já quebrar as caixinhas e o pessoal de em casa já começar a se preparar para a gente fazer aquele mergulho no assunto, tá bom? No tema. Perfeito. A pergunta é a seguinte, doutor. Como encontrar Deus através da sua mente? Opa! Isso é uma coisa que muitas pessoas estão procurando hoje em dia. Eu acredito que mesmo as pessoas que dizem ser ateias ou agnósticos, ou seja, não acreditam em nada, as pessoas sempre têm uma crença. E eu acredito que todos estão em busca de uma paz, de um domínio próprio, porque hoje em dia as pessoas estão angustiadas, ansiosas, não conseguem ter domínio próprio, são muito impulsivas, enfim, não tem quem não queira ter isso. E do ponto de vista, eu como psicanalista vou falar do ponto de vista mental. Por que eu associo a psicanálise com o tema, no meu caso, os ensinamentos de Jesus, como um norte para nós alcançarmos o que eu digo, o reino de Deus. Porque é exatamente essa definição de reino de Deus que quando nós conseguimos aqui, eu e o pessoal do Instituto Ornari, conseguimos definir como um reino de paz, onde nós vamos servir ao Criador. Então nós vamos ser servos no reino de Deus. Ao mesmo tempo, como nós vamos servir esse reino de Deus, o que acontece? A gente consegue receber as bênçãos de um rei. Na verdade, você não é escravo. E se eu começar a analisar aqui como eu era e como estou hoje, antes eu era escravo dos meus próprios pensamentos. Então eu era escravo de correr atrás do dinheiro, correr atrás de fama, sucesso. Eu era escravo de buscar uma identidade naquilo que o mundo natural nos diz. Você quer ter sucesso? Você vai ser médico, vai ser dentista, você vai ter uma profissão. E isso só me causava, na verdade, muita angústia, ansiedade e não tinha domínio próprio, porque eu explodia principalmente no meu casamento, né, com as minhas filhas que foram nascendo. Então é muito fácil, muitas vezes as pessoas olham, não, o doutor Pedro é gente boa, nossa, o cara é afetivo, amoroso. Tá, lá na igreja, lá no seu trabalho como médico, mas na intimidade, normalmente, a gente não consegue segurar esse domínio próprio, a gente fica irritado, nervoso, ansioso, angustiado, tem contas a pagar e tudo mais. E uma das coisas que eu mais aprendi nessa trajetória, né, por isso que eu estou falando de psicanálise cristã, é que quando eu encontrei os mecanismos mentais racionais, através da razão, eu começar a aplicar os ensinamentos de Jesus de uma maneira muito racional. Aí eu comecei a receber as bênçãos, que todo mundo fala, dessa paz que é prometido por Jesus Cristo. E essa paz, a gente só tem que... eu comecei a entender isso o dia que eu comecei a objetivar, a entender a importância de praticar este amor que Jesus nos ensina.
Porque antes eu tinha amor pelo dinheiro, amor pelo status, amor por tudo isso que a gente conhece, que a gente fica escravo desses pensamentos. Quando a gente vai se libertando desses valores naturais aqui desse mundo, a gente começa a criar novos valores, aí sim, os valores espirituais. O valor espiritual maior é realmente desenvolver a capacidade de amar a todos indistintamente. E não somente amar ali o nosso trabalho, o nosso dinheiro, o nosso carro, enfim, a nossa profissão. Então eu tive que fazer um processo de desconstrução. Mas para eu desconstruir, aí entra a psicanálise. Porque toda a minha construção da minha consciência, vamos lá assim, da minha mentalidade, ela faz parte da minha personalidade, que foi construída ali ao longo dos meus 30 anos. Eu comecei em busca dessa nova identidade, vamos colocar assim, a partir dos 30 anos. Até os 30 anos eu era um cara que era médico, cirurgião, cortava, falava palavrão, enchia a cara e mandava todo mundo para aquele lugar e passava o trator por cima. Ou seja, não tinha nada de amor. Eu tinha os valores do mundo natural. Então, quando eu falo de psicanálise, eu comecei a descobrir através do Freud como a mente humana funciona do ponto de vista das nossas perversões, da nossa maldade, da nossa ira. Aí, claro, eu descobri que eu comecei a deixar de ser mais muito perturbado, mas fui cair num vazio existencial. E o Freud diz que a psicanálise tem uma finalidade de transformar um neurótico, um indivíduo cheio de conflitos, num infeliz normal. Ou seja, a infelicidade, porque você não via sentido na vida. Fala, e aí? Eu fico preso a essas coisas, mas para onde eu vou? Então, Freud estabeleceu muito bem, aí vem, né, finalizando a sua pergunta da psicanálise, é que Freud estabeleceu para nós conhecermos o nosso lado perverso, no nosso lado negro, da nossa raiva, da nossa frustração, da nossa sexualidade até pervertida, né? A gente tem prazer muito louco aí, né, nessas perversões que o ser humano tem. E, de repente, você vai tratando essas coisas e fala, pô, mas o que eu vou fazer? Aí faltava o quê? Uma experiência com o mundo espiritual. Então, eu tive uma experiência como médico, entender da fisiologia, da bioquímica cerebral. Fiz pós em psiquiatria, então eu estudei a farmacologia da serotonina, e como melhorar a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, que está aí, né, em moda, vai melhorar essa dopamina cerebral. Isso é físico. Aí eu estudei Freud, eu comecei a entender o psiquismo humano, o lado psicológico, o lado da alma humana. Mas todo mundo que tem uma experiência com uma vida espiritual, ficou faltando a explicação espiritual. Aí vem uma conclusão. Freud determinou muito bem esses fenômenos. Claro, a psiquiatria ficou por conta dos estudiosos da psiquiatria. Mas Freud determinou a parte mental. E aí, a experiência espiritual com Deus, da existência de Deus, é só para quem quer ter essa experiência com Deus. E, nesse sentido, eu fui aplicando os ensinamentos de Jesus, por isso eu fundei a psicanálise cristã. E aí comecei a notar que, à medida que a minha razão, meu pensamento, a minha determinação e a minha vontade de amar como Jesus diz na Bíblia, ia fazer muita diferença na minha vida. E a maior diferença que fez na minha vida a psicanálise cristã foi que eu consegui resgatar a minha relação com a minha esposa e particularmente com as minhas filhas que foram crescendo. Então, antes era um cara, vamos colocar assim, era uma lagarta, né? Tocava em mim, eu feria mesmo, queimava e, enfim, passava o trator e era muito arrogante, briguento. Reativo, impulsivo, ansioso. Uhum. De repente, falei, cara, isso aqui não está levando nada a lugar nenhum. Aí eu tive realmente uma experiência espiritual, né? Que nós estávamos até comentando aí antes do programa, e que determinou essa mudança, porque eu fui associando essa experiência com uma vida espiritual e fui desenvolvendo essa mentalidade espiritual junto com tudo que eu tinha aprendido a respeito de físico, do corpo e também das questões mentais, né? Você poderia contar essa experiência, como foi? Então, vamos colocar assim, eu vou contar desde o início. Eu venho de uma família de 16 filhos, eu sou 16º, 14 vivos, morava lá no interior de Itaporanga. E assim, eu nasci de 8 meses. Então, naquela época, todo mundo que nascia de 7 para 8 meses morria, né? Não tinha recurso lá na década de 60. Mas eu acabei sobrevivendo. Minha mãe me levou, foi para o hospital, eu nasci no hospital. E de lá, meu pai morreu quando eu tinha 10 anos, vim para São Paulo. E aí foi milagre atrás de milagre, que eu achava que era eu mesmo, né? Eu tinha TDAH, dificuldade de estudar, ia mal na escola. De repente, eu passei na USP.
E fui muito bem colocado. Caramba. Aí fui construindo a minha carreira como médico e tal, né? Até que eu conheci a Midori, a minha esposa, no primeiro ano. Foi a primeira pessoa que eu conheci quando eu entrei na faculdade. Ali foi meio paixão à primeira vista, né? A gente não começou a namorar, mas a gente começou a namorar no terceiro ano. Como eu não tinha família, meu pai havia falecido, eu morava na casa dos meus irmãos. Cada ano eu ia mudando de lugar, porque eu ficava meio corpo estranho ali, né? Sim. Então, logo que eu me formou, a gente quis casar. Então, a gente casou em 1991, formei em 89. Só que quando eu casei em 91, em 93, estava quase separando. Né? Dessa impulsividade, dessa identidade como médico, como um ser pensante, o ser da ciência. Então, eu era o dono da verdade. Como muitos casais hoje em dia também, né, doutor? Que é o que a gente acredita, né? As pessoas... Veja bem, cada um que está nos assistindo pode perceber a sua relação. Quando você está se relacionando, e, por exemplo, as mulheres que estão nos assistindo, ela acha que o pensamento dela é a coisa mais correta. O errado é o marido que não respeita ela, e vice-versa. Eu era assim, né? Eu acreditava que o certo era eu e a coisa estava certa quando ela concordasse comigo. Então, imagina o grau de uma questão de ser um cara insuportável. Eu comecei a estudar psicanálise, o que aconteceu? Ela chegou um dia, eu ficava só analisando ela. Olha, se você me continuar analisando, eu vou embora, você fica sozinho, né? Eu não quero saber do psicanalista dentro de casa, né? Aí, mas em 93, eu comecei a ouvir vozes, eram vozes nítidas, como a gente fala hoje de alucinação verdadeira, não é um pensamento sonorizado. Era algo que me chamava, eu falava, cara, tá me chamando, né? Era uma voz externa, então? Uma voz externa que eu ficava procurando de onde vinha e, na verdade, eram vozes que muitas vezes diziam coisas e essas coisas aconteciam. Você tá entendendo? Então, coisas que iam acontecer no dia seguinte era dito hoje. Por exemplo, vai até o Parque da Mônica, você vai ganhar um bilhete lá para você entrar. Eu ganhar um bilhete. Caramba. Vai até o McDonald's, você vai ganhar um sorvete. Eu ganhar um sorvete do McDonald's. Por que você acha que a maior parte das pessoas não ouvem essa voz? Então, aí que tá, né? Existem questões, eu não gosto de discutir teologia, eu não sou teólogo. Aí tem as questões que tem pessoas que falam que é predestinação, não sei o quê, gente que nasceu predestinado. Eu também não sei explicar o que aconteceu comigo. Mas você foi. Mas eu fui, na verdade, meio que ouvindo essas vozes, eu fiquei louco, né? Eu tava assim, né? Aí um paciente meu falou, cara, foi lá em casa e falou, olha, seu marido tá louco. Ou ele vai para um centro espírita, porque isso é espiritual, ou ele vai se internar na psiquiatria, que eu já passei por isso. Caramba. Aí eu não queria saber, né? Eu tava com aquela cara, né? Vivendo no terceiro céu, que nem Paulo diz, né? Eu vim lá do terceiro céu, tal. Eu tava num outro plano mental. Mas, de qualquer forma, fui parar no centro espírita e lá eu costumo dizer que eu tomei surra de sal grosso, arruda, guiné, alecrim, porque eu notei que meus pensamentos estavam fora de controle. Então, eu tinha perdido o controle, mas assim, eram vozes, eram pensamentos que não eram meus, mas que eram muito assertivos. Então, eram premonitórios. No dia seguinte, eu olhava exames, que eu estava vendo aqui um raio-x simples de abdômen, né, preto e branco. A chapa é preto e branco. Sim. Só que eu olhava como se tivesse um contraste ali na via biliar, que eu era cirurgião do aparelho digestivo. Eu falei, cara, tem uma pedra fora da vesícula. Só que aquele exame que eu vi, era no pronto-socorro, que estava discutindo os casos, eu ia operar esse paciente no dia seguinte. E quando eu fui operar no dia seguinte, o exame que eu estava vendo era aquele que eu ia fazer no dia seguinte. E a pedra apareceu no exame do dia seguinte. Caramba. Então, Deus começou a mostrar umas coisas para mim e as coisas foram acontecendo. Então, eu acredito assim, a mente humana não suporta isso. Eu literalmente estava ficando doido. Você tá entendendo? Então, assim, aí eu comecei a ver fenômeno de cura de câncer, cura de hérnia de disco, coisas muito milagrosas, vamos colocar assim, né? Mas para quem eu dizia que era ateu, graças a Deus, né? Tinha problema com a igreja, não queria saber de igreja, enfim, estava de bronca com a religião. Eu, literalmente, era médico, não queria saber de Deus, né? Mas esse episódio em 93 marcou muito a minha vida. Aí, a partir daí, eu comecei a estudar o que é o fenômeno que estava acontecendo comigo. Então, fui estudar kardecismo, estudei livro dos médios, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, enfim. Fui estudar Seixonoye, fui estudar a imposição de mãos, tudo aí que a gente vai, né? O poder dos cristais, medicina quântica, lá com aquele físico muito, indiano.
Aí eu fui estudar toda a coleção de Freud, Lacan, Melanie Klein, para entender a mente humana. Aí que vem a questão, né? Nessa busca de entender a minha pessoa, eu fui entendendo a minha pessoa, ao mesmo tempo que eu fui largando de ser cirurgião, até que o ano 2000, de 93, 2000, fiz essa formação, eu abri minha primeira escola de psicanálise. Então, eu deixei de ser cirurgião, né? Eu era momentaneamente cirurgião, tinha uma identidade de cirurgião e passei a ser um psicanalista. Pediu as contas. Pedi as contas, literalmente, porque eu fui desenvolvendo isso. Só que na época tinha uma visão espiritualista, vamos colocar assim. Por mais que eu via falar de Jesus, eu não entendia a propósito de Jesus, claramente. Uma coisa é você estar na igreja louvando a Deus, eu sou cristão. Outra coisa é você começar a aplicar o que eu chamo aqui para todas as pessoas que me ouvem, Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha para os católicos, ou o Sermão do Monte para os crentes aí, né? E também Lucas capítulo 6, do versículo 27 em diante. Você poderia descrever eles? E qual a importância dessas passagens? É porque o Sermão do Monte é totalmente fora da nossa razão como ser humano. Não foi isso que eu aprendi na minha escola, na minha infância. A gente não vê as pessoas praticando o Sermão do Monte por aí. É muito raro. Você pode praticar um versículo ou outro. Eu vou dizer as mais conhecidas, né? Jesus fala, se alguém te bater numa face, dele a outra. Ou seja, continua batendo, vai bater que tá de boa. Ame o seu inimigo. Que amar a pessoa que está te favorecendo é muito simples. Ame quem te critica, né? Ame quem te critica, quem te calunia, fala mal de você. Se alguém roubar esse microfone, deu outro também. Você está entendendo? Quer dizer, existe... Se você começar a raciocinar existem mensagens, né? Essa mensagem, é justamente você desapegar com aquilo que seus olhos estão dando valor. Você está entendendo? Você vai dar valor, se alguém te agride, você já vai criar ali um sinal na sua amígdala cerebral, se você quiser, a gente pode falar daqui a pouco, mas você tem um mecanismo de defesa. Se alguém me bater, eu já fico querendo dar resposta impulsiva. Como eu disse, eu era um cara, se você me agredisse verbalmente, eu te atropelava. Da mesma forma que eu falo bem hoje, eu usava pro mal, né? Eu usava para te ferrar, porque eu tinha essa habilidade de falar, só que eu não levava ninguém para Jesus, muito pelo contrário, eu usava todo o meu conhecimento, a habilidade de falar para humilhar as pessoas. Você está entendendo? Então, quando fala para você amar o seu inimigo, é muito difícil, né? Eu perdia muito tempo quando alguém falava mal de mim. Aí eu quero perguntar para as pessoas que estão me vendo aí, se alguém bateu na face, seja verbalmente, gritou com você, você vai sair de lá, o dia inteiro você vai ficar ruminando aquele... Remoendo aquilo na sua cabeça, né? Se alguém te caluniar, falar mal de você, você vai ficar uma semana perdendo tempo nessa situação. Se alguém te roubar uma caneca, você vai querer achar o cara que roubou a caneca. E quanto tempo, no fundo, todos esses ensinamentos, quanto tempo eu perdia por picuinhas. No passado, né? No passado. Então, se a minha esposa falasse uma coisa e eu interpretasse meio diferente, como se fosse agressão, principalmente quando ela apontava o dedo para mim. Pô, o que você fez aí? Mas você... Eu já subi o tom de voz. Mas por quê? Eu não conseguia ouvir uma crítica. Então, pode ver que quem está nos assistindo aí, quando alguém te critica de qualquer coisa, você já perde a estribeira, você fica... já te tira do sério. O que Jesus quer dizer com esses pequenos ensinamentos, que são grandes ensinamentos? É quanto tempo você perde com essas picuinhas? Pois eu perdi a minha vida com isso. Mas aí o que está implícito aí é o amor ao próximo, né? Nesse ensinamento da montanha, né? Então... Por que é tão difícil amar o próximo? E ainda mais amar um cara que te criticou, um inimigo seu? Como que a gente sai desse... Se torna mais fácil isso? Eu vou começar com valores e crenças, tá certo? Então, quando você fala isso, como eu vou aplicar esse ensinamento que é amar o teu inimigo, dê amor a todos, tá certo? Eu tenho que ter uma vantagem. Onde está a vantagem de eu aprender a amar o meu inimigo? Tá certo? Amar o inimigo, vamos colocar assim, é não me incomodar. Quando Jesus estava na cruz, e ele estava lá, todo mundo tinha abandonado ele, os romanos tinham colocado os pregos nele, pendurado numa cruz, e ele disse, Pai, perdoe os que não sabem o que estão fazendo.
Jesus diz uma coisa, eu não quero passar por isso, né? Se ali crucificado, mas, Pai, faça a sua vontade, me afasta de tudo isso. Eu não quero passar por isso. Ninguém quer passar por alguém te assaltando, alguém te batendo, tá certo? Mas a vida, Jesus diz que na vida tereis aflição. Então você vai passar por essas dificuldades. A questão é que quando você é discípulo de Jesus, você passa e você não fica remoendo, perdendo o seu tempo. Então você vai ganhar tempo na sua vida. E eu perdi muito tempo remoendo picuinhos. Então qual é a vantagem de ser discípulo de Jesus? Eu vou administrar a coisa mais preciosa da minha vida, porque eu tenho um tempo útil aqui. Então eu nasci e vou morrer aos 70, 80, não sei, eu não sei quanto. Mas quanto tempo as pessoas que estão aqui nos ouvindo perdem querendo mudar as outras pessoas, querendo mudar alguém que vai bater em você de novo. Eu aprendi a não me incomodar. Então vem a aplicação prática disso. Então, quando eu passei a não me incomodar, olha que já me roubaram, o número 6 era um número meio marcado na minha vida. Toda vez que alguém me enganava, era 6 mil. O nome da besta, 666. Uma vez eu bati o carro que um cara lá, meio drogado na minha frente, parou na minha frente, que ele viu a polícia passando e não tinha polícia nenhuma. Ele freou bruscamente e entrei na traseira dele. Eu olhei para a medula e falei, cara, isso aqui vai sair 6 mil. No dia seguinte fui consertar, saiu 5.964 reais, quase 6 mil. Mas eu aprendi, se alguém te leva 6 mil, não se incomode. Antigamente eu ficava ruminando, entende? Não? Então, eu quero que as pessoas reflitam, né? Quando a gente se torna discípulo de Jesus, a gente passa a aproveitar o tempo melhor. E quando eu parei da minha vida, parar principalmente de não ficar em conflito com a minha esposa, porque, veja bem, Jesus fala, ama o seu inimigo. E eu falo uma coisa que mudou a minha vida. Aprenda a amar seu marido que está do seu lado. É o primeiro passo, né? E as pessoas, eu estou separando, as pessoas não conseguem amar um filho. O filho faz uma coisa que já acabou a relação. Então você vê que essa agenda nova que tá famosa, que eu nem vou falar para não cair o vídeo, essa onda que está falando no mundo inteiro aí, na Olimpíada, essa agenda, eles estão pregando a dissolução da família. Porque todo mundo já está com raiva, todo mundo não consegue mais viver em família, entende? Não? E como você vai, sem Jesus, que é você aprender a amar aí o seu maridão que está aí do lado, como é que você vai lidar com isso? E Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, ou ao próximo como eu vos amei. São duas únicas orientações que ele deixa. Ele substitui todas as leis que você pode existir no planeta, substitui por isso, que é aprender a amar. Aí quando a gente vai para o meio da família, por isso que eu cito muito a minha família, é que a minha esposa é muito diferente de mim. Ela tem gosto de comida diferente, ela pensa de maneira diferente. Enquanto ela tá de boinha assim, né? Vamos embora, o podcast vai começar, vou chegar atrasado. Agora não é assim, mas antigamente, mas calma, o podcast não vai ser 8h30, por que você quer sair 5 horas da tarde? Entendeu? Eu queria sair 5 horas da tarde para ir num lugar que demora meia hora, porque eu era muito agoniado, então eu casei com uma pessoa totalmente diferente. Aí, para chegar no meio tempo, eu tive que matar esse ego. Matar, que eu digo assim, não é a minha vontade, mas peraí, faz sentido eu querer ser esse cara impulsivo, ansioso, angustiado? Não faz sentido. Mas para isso, onde entra o meu pensamento racional. Não dá para você ser cristão se você não usar a sua razão. Por isso eu comecei o programa dizendo assim, tem que ter uma vantagem para seguir a Cristo. Muito e bom. Qual é a vantagem? Sim. É por isso que, doutor, eu vi uma passagem sua, uma live sua, que você lia trechos da Bíblia que Deus falava sobre o coração. E você trocava a palavra coração por mente. Sim. Por que você faz isso? Porque a Bíblia é um livro de sabedoria, né? Um livro de princípio. Uhum. Então, eu vou começar por aí. Se o livro é de princípios, os princípios é válido para mim, para você, para todo mundo. Os princípios da física funcionam para um físico no Brasil, físico nos Estados Unidos, físico no Japão. Uhum. A matemática, ela é certeira aqui, em qualquer lugar do planeta, a matemática é uma ciência puramente exata. A Bíblia é uma ciência, um livro exato nas relações humanas,
para você melhorar a sua vida e para você se relacionar com Deus. Uhum. E quando nós falamos isso, a Bíblia diz assim, que o coração do homem é enganoso. Então, esse é clássico. Bom, o coração do homem é enganoso. O coração é quê? Hoje nós sabemos que o coração faz parte do sistema nervoso autônomo. Ela tem vida própria, por isso que é sistema nervoso autônomo. Então, eu não quero que o meu coração dispare de nervoso. Mas muitas vezes eu ia dar entrevista, ia falar aqui na câmera, meu coração... E eu falava, gente, fica tranquilo. Eu não tinha controle. A gente não controla o coração. Não controla. Muitas vezes a falta de ar está em pânico, a pessoa em pânico fica... e não consegue. Quem é ansioso não consegue parar de roer a unha. Não consegue. Porque fica no impulso, né? Por mais que passa pimenta, a pessoa fica ansiosa, começa a ter compulsão a fazer um monte de coisa. Então... Só que a Bíblia vai dizer sobre o coração porque a manifestação das nossas emoções nos enganam. Então, se a gente for pela emoção, a gente vai errar. Por isso que eu aprendi a não ser cristão pela emoção. Eu aprendi a ser cristão, discípulo de Jesus, pela razão. Porque a razão é o nosso cérebro, é o sistema nervoso central, é a sede da minha vontade. Então, através de uma função cerebral que eu digo que é a vontade... Eu tenho que fixar a minha vontade de querer ter essa paz que Cristo nos promete. E eu tenho que dominar as minhas emoções que se exteriorizam no coração. Então, toda lá o coração, transforma para a mente. É necessário que você transforme o seu coração. A Bíblia diz que Deus vai transformar um coração de pedra num coração de carne. Quer dizer, numa mente, numa razão cauterizada, nas pessoas que estão aí, que tentam mudar de vida e não conseguem, passa a vida inteira sempre fazendo o mesmo erro, porque não muda a sua mentalidade, não muda a sua percepção de vida, não muda a sua forma de analisar e interagir com o mundo externo. Então, à medida que você começa a praticar uma forma de ganhar uma coisa melhor, que é essa paz, eu vou em busca dessa paz. Então, eu comecei a dominar meu coração como? A Bíblia diz que é o Espírito de Deus que fará as obras da minha vida. Então, não é a minha emoção. Então, se eu estou dando aula, eu falo, cara, não sei. Eu vou lá, mas eu vou preparar um texto básico e Deus vai me usar para fazer essas lives que vocês estão usando. Antigamente, a minha razão, a minha emoção era assim, putz, eu preciso falar tudo. E se me perguntar tal coisa, se eu não souber isso, não sei o quê. Eu ficava muito emocionado ali e o coração começava a palpitar. Eu não tinha crença, porque a minha crença é que eu estava sempre sozinho, eu e meu cérebro, era eu que estava fazendo. Quando a gente vai para Jesus Cristo, ele deixou uma mensagem muito grande, que é o Espírito de Deus, o Espírito Consolador, o Espírito da Verdade, que fará obras maiores. E aí Jesus fala, espera aí que eu vou deixar o Espírito Consolador. E aí os caras no livro de Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu, e todo mundo começou a falar em línguas, todo mundo ficou maravilhoso, o Espírito de Deus começou a atuar na vida dos discípulos, dos apóstolos. Então Pedro e João subiram da ladeira, eles que eram lá, né, aquelas pessoas igual a gente, que acham que não é nada, né, eles eram pescadores, o cara não era nada. De repente ele chega lá, eu não tenho ouro nem prata, tudo que eu tenho lhe dou é o meu amor, a minha paz, levanta e anda. Assim. Cara, precisa ter as mães para você dizer um negócio desse. E fala, cara, quer dizer, o Espírito de Deus começou a se manifestar. Né? E quando você começa a entender as mensagens bíblicas, o coração da Bíblia é Jesus Cristo, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, e o Deus Pai, a Trindade, para os católicos, para os crentes, é a Trindade. Então, eu costumo analisar a Bíblia, quando eu descobri isso, para mim mudou a minha vida. Por quê? Lá em Gênesis capítulo 1, a terra sem forma e disforme, né? Não tinha nada. O Espírito de Deus pairou sobre a terra. Aí Deus, agora se faça a luz, se faça a terra, se faça os animais, se faça isso, se faça... Mas é o Espírito de Deus que se pairou. Quando você pega o livro de Lucas, quando o Espírito de Deus pairou sobre a Maria, se fez o quê? O Filho do Homem, o Filho de Deus. Jesus foi concebido com o Espírito de Deus pairando sobre a Maria. Então, eu acredito que esse Espírito de Deus, assim como Jesus disse que ele ia deixar o Espírito de Deus, assim como o Espírito de Deus se manifestou em Pedro, quando Jesus perguntou a Pedro, e tu, quem é que vocês dizem que eu sou? E Pedro falou, tu é o Cristo, Filho de Deus vivo. Não dá para dizer isso se o Espírito de Deus não estiver com você. Então o Espírito de Deus, ele se manifesta em todos nós. Para mim é uma parte dessa semente que nós somos semelhante a Deus.
é no lado espiritual, né? Por exemplo, eu não sou semelhante a você, mas você e eu somos semelhantes a Deus no dom espiritual. No plano espiritual. E é o mesmo Espírito. 1 Coríntios 12 vai dizer que é o mesmo Espírito que vai manifestar em mim, que vai fazer uma obra diferente da sua obra, que é diferente da sua obra. Então, em quem eu sou apaixonado na minha esposa? Não é naquela japonesinha que era muito perturbada e neurótica. Na verdade, é o dom espiritual dela. Você está entendendo? Ela tem um dom de cuidar de mim que... Nossa, eu não posso... Santa Midori. Santa Midori. Ela faz tudo para mim, gente. E por que é muito comum, né? É meio que consenso falar que Deus está no céu, né? Tanto que eu aprendi a orar, a rezar, falando Papai do Céu. Sim. Mas pelo que você está falando, Deus também está dentro da gente, está nas árvores, na natureza, em todos os lugares. Sim. Por que eles jogam assim Deus tão longe da gente? Às vezes a gente sente como se Deus estivesse longe, não perto. Então, essa é uma linguagem, né? Muito bom. Porque para os judeus não podia falar o nome de Deus. Então você tem que falar o reino, em vez de reino de Deus, tem que falar o reino dos céus. Então, no livro lá vai falar o reino dos céus, porque naquele livro estava falando para o judeu. Você está entendendo? Mas Jesus é muito claro. Em Romanos capítulo 1 se diz isso também. Mas Jesus diz, lá no livro de Lucas, que o reino de Deus está em torno de vós, mas está dentro de vós. Não procure fora o que está dentro de você, que o reino de Deus encontra dentro de vós. Mas aí que está. Quando eu interpreto isso, veja bem, eu comecei aqui a conversa falando, eu fui procurar paz em ser médico, em ter bem material, em ser empresário, em casar para ter paz, no fim piorou minha vida, parece. Mas Jesus diz, não procure fora, não é no seu casamento, não é ela que vai me trazer paz, não é minha esposa, não é ter filho, né? Tem gente que está em crise no casamento, vou ter mais um filho para ver se melhora, e não piora. É ter um emprego bom. Né? Não é ter um emprego bom, mas não é que vai piorar. Quando eu entendo a minha relação com Deus e a relação com a minha esposa, melhora. Mas sem Deus, esse conceito, não existe a paz. Então, o reino de Deus está dentro de vós, por quê? É dentro do nosso cérebro. Hoje, na neurociência, a gente sabe que nós temos redes de memória. Então, as redes de memória, por incrível que pareça, a nossa rede de memória guarda pelas emoções, pelo coração enganoso. Então, quando eu tenho um trauma... Meu trauma é carregado de palpitação, falta de ar, dor no peito, eu fico chorando. Eu guardei esse choro, essa palpitação num lugar, dentro da rede neural daquele trauma específico. Tanto que quando a gente se depara com aquela situação, a gente tem o mesmo sentimento de anos e anos atrás. Que é o que a pessoa fala, que o trauma gera um gatilho, né? Toda vez que hoje eu cresci e tenho um gatilho semelhante, eu entro na rede de memória e viro uma criança. Eu choro que nem uma criança. Mas por que você está chorando? Mas, pô, para, não aconteceu nada, mas aconteceu assim. Quer dizer, é uma criança que está chorando. Só que ao mesmo tempo eu tenho a rede de memória, né? Guardo esses traumas no mesmo lugar. Em geral, que a neurociência diz hoje, que nós guardamos os traumas no cérebro direito, tá certo? E quando eu tenho, né, a rede de memória da experiência com Deus, não é traumatizante, é uma experiência ótima. Entende? Então é uma experiência de paz que transcende qualquer sentimento. E aí o que acontece? Essa experiência boa eu guardo, por incrível que pareça, no meu cérebro esquerdo em 90% das vezes. Por que eu digo isso? Quando eu estou ali analisando e pedindo para as pessoas buscar essa rede de memória para literalmente ajudar a ressignificar os traumas da direita, quando as pessoas estão na minha frente e elas olham para a esquerda dela, quando eu bato o olho para cá, eu estou aqui, eu estou batendo o olho para lá, eu estou acessando meu cérebro direito. Se eu estou aqui olhando para cá, eu estou acessando meu cérebro esquerdo. Então, 90% de quem olha para a direita acessa memórias boas. Quem está lá com trauma, olha para cá, já começa a se sentir mal. Né? E para quem está nos assistindo, e é crente de igreja ou católico de igreja... Faça esse teste. Eu vou falar do crente, porque o crente que fica lá na igreja bastante... Eu, por exemplo, quando ia na igreja, assim, todo domingo, agora eu estou sem tempo, mas eu ia lá, sentava aqui e colocava o pastor aqui, do lado direito. Por quê? É o meu lado direito que acessa o meu lado esquerdo, que é a minha experiência com Deus. Então, eu fico muito bem sentado aqui. Quando alguém pegar o meu banquinho, que era nesse lugar, e eu tinha que sentar do outro lado, e o pastor ficar desse lado, eu começava... Já me senti incomodado. Então, se você aí ter a experiência, aonde você senta, que você olha e você fica bem, você vai ver que é o seu cérebro direito e esquerdo que está dominando.
E se você olha muito para a esquerda e começa a se sentir mal só porque está nessa posição, por exemplo, se eu tivesse muito trauma, só de estar olhando para você que você está na minha esquerda, eu podia ficar ansioso, nervoso pelas perguntas que você vai fazer. E aí, vamos colocar assim, é como se eu estivesse vendo o meu pai aí. Antigamente, quando alguém me questionava, eu passava mal, porque eu tinha trauma com meu pai que vivia me questionando. Você, olha aí o que você falou, não pode falar. Entende, não? E estava aqui. Aí, quando eu fui limpando o meu cérebro, fui ressignificando as memórias que fica no cérebro direito, e eu fui literalmente limpando essa rede de memória. Então, quando você começa a você perguntar, né, sobre o reino de Deus, as memórias boas estão lá em Lucas capítulo 6. Jesus diz em Lucas capítulo 6, que é o Sermão do Monte, por isso, ó, propaganda do Sermão do Monte, vai ler. Jesus diz assim, não faça que nem aí os fariseus, hipócritas, os doutores da lei, que ficam em praça pública, oh Deus, eu te amo, orando, né, em praça pública. Ele fala, vá, entre no seu quarto e ore em secreto. Peraí, entra no seu quarto, quer dizer, eu tô lá, ó, o Estevão foi um cidadão que foi apedrejado por Paulo lá. Então, Estevão, ali na Bíblia, ele estava olhando para Jesus quando ele estava tomando a pedrada na cabeça. Ele estava no quarto dele aqui, olhando para Jesus de boa. Eu costumo estar de boinha, né? Pode jogar pedra que não vão me incomodar. Você está entendendo? Então, se você pegar Davi, o rei Davi, ele estava na frente do Golias, estava lá um cara gigante querendo matar ele. Segundo a história, ele tinha uns 13 anos de idade, era mirradinho, que ninguém dava bola para ele, mas ele foi enfrentar o maior dos guerreiros lá, filisteu. Ele pegou 5 pedrinhas, pegou uma pedra, puf, derrubou o gigante. E ele estava olhando para Deus, ele não estava olhando para o problema. Entende, não? Se você pegar Moisés no deserto, ele estava olhando para Deus, não estava olhando a falta de água, a falta de comida, as pessoas querendo matar o cara lá, porque, pô, tá faltando tudo aqui, né? Entende? Daniel, o livro de Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. Ele não estava se preocupando com o leão. Ele estava no quarto secreto também, olhando para Deus. Ou seja, ele não estava se preocupando com o inimigo, ele estava deixando o inimigo não incomodá-lo, igual você Aí tinha. Tem um conceito. Ele estava no reino de Deus aqui dentro, entende? Não é fora, é aqui. Então tem como hoje, através da neurociência, a psicanálise cristã, a gente estabelecer e ampliar esse reino de Deus na nossa consciência, no nosso inconsciente, onde tem as memórias emocionais, limpando esses traumas, entende? Então, quanto mais trauma você vai limpando, que é o cérebro direito, você vai conseguir ter domínio próprio. Tem gente que não consegue falar em público, não consegue fazer seminário, não consegue dar bom dia, fica timidez, porque sofreu muito trauma ou uma família disfuncional. E na idade adulta, Jesus conta outra parábola, por isso que a psicanálise é cristã. Ele fala assim, quando é que eu vou tirar o joio que foi plantado aqui no meu cérebro, que foram meus traumas? A parábola do joio e do trigo, o Senhor diz, tem que esperar o trigo dar a espiga, ou seja, está maduro, onde você vai cortar, amarrar, queimar e jogar fora o joio. O joio parece trigo, mas não é palha, né? Não dá nada. Então, o reino de Deus está dentro de nós, na nossa experiência com Deus. Aí voltamos para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, Jesus vai dizer assim, por que você anda ansioso? Não andeis ansioso para coisa alguma. E Paulo vai repetir isso no livro de Filipenses, né? Olhai os lírios do campo, que virou até poesia, né? Olhai os lírios do campo, olha os pássaros, que não se preocupam com o que vai comer, beber, vestir, mas com certeza eles comem melhor e se vestem melhor que Salomão nos seus tempos áureos. Por que você está preocupado aí? E a gente não adianta ler aquilo que Jesus está nos ensinando, mas a gente ficar nessa vida desvairada. Tem que implementar os ensinamentos. Tem que implementar. Aí vem o que eu aprendi, que juntei a psicanálise com neurociência e todo o conhecimento da psiquiatria e criei a psicanálise cristã, que é uma metodologia que eu dei o nome de método Onari, que é ensinado lá no Instituto Onari para os alunos que se formam lá, de acessar essas memórias, e aí você tira essa frustração que as pessoas tiveram na infância, né? E aí você começa a colocar o amor de Jesus lá dentro. Por isso a psicanálise é cristã, porque é de princípio de Jesus, entenda? As pessoas me criticam, porque essa psicanálise não é de religião. Então, eu sou aqui, as pessoas me chamam para o catolicismo, para o kardecismo, para tudo quanto é lugar, porque eu estou falando da pessoa que mais amou esse planeta, que é Jesus. Então, Jesus, né, tem um outro conceito muito importante que as pessoas têm que saber, foi a única pessoa 100% ética, né? E ele não fala de moral.
E as pessoas estão brigando pela moralidade das doutrinas cristãs. Qual a diferença entre a ética e a moralidade? Para mim é muito simples. Eu estudava ética, eu não entendia nada, né, gente? Como é que eu vou entender esse negócio de ética? Cara, mas o dia que eu entendi mudou minha vida, gente. A definição de ética é muito simples, que faz toda a diferença. Ética é algo que funciona para todas as pessoas e todas as nações. Ou seja, a ética de Jesus funciona para todos os povos, nações. Serve para mim, serve para você. Serve para quem está do outro lado do planeta. Por quê? É a ética do amor. Se você me bate, eu vou te amar. Você tem alguma coisa contra isso? Não. Se você me roubar, eu vou continuar te amando. Você vai ter contra isso? Não. Então, esta ética de vida de Jesus está acima de qualquer moralidade. Se eu for julgar pelo lado moral, se você me roubar, cara, eu vou te dar uma lição, vou te prender. Você tá entendendo? Não. Você tá tendo distúrbio sexual aqui, do meu lado, sai perto de mim, senão você vai contaminar quem tá andando comigo por causa do seu problema, perversão sexual. Você tá entendendo? Então, a moralidade afasta as pessoas. Mas a ética do amor de Jesus, você consegue unir todas as pessoas, porque Jesus andava com mulheres que não podia, com cobrador de imposto, que era rejeitado, um ladrão, tudo escória. E vai dizer ainda, eu vim para os doentes da alma, que são os rejeitados, porque o são não precisa de médico. Eu posso dizer que a ética é baseada no amor e a moralidade baseada no ego? Não, vamos falar assim, a ética de Jesus, porque cada cidadão pode interpretar a ética de um jeito. Eu interpreto que a única ética que vale 100% para todo mundo, independe de povo, é a ética de Jesus. Você está entendendo? E a moral depende da cultura de cada um. Certo. Então, eu tenho uma moralidade, mesmo casando com uma descendente de oriental, o que era certo da minha moralidade era diferente do que era certo para a moralidade dela. Você está entendendo? Então, você vai ver no Brasil, qual é a moral do brasileiro? Né? Você vai vendo artista... malandro ali. Aí, jeitinho não vou usar brasileiro. essa palavra, mas você sabe como que é o brasileiro. O jeitinho brasileiro. Isso, o jeitinho brasileiro. As artistas aí que estão saindo nuas aí, levando toda essa questão da cultura brasileira, e você olha aquilo e fala, gente, mas isso não é o Brasil, né? Entende? Mas o cara lá de fora fala, cara, olha a moral, esse pessoal não tem moral, eles estão pervertendo a moral, e fica uma briga, você tá entendendo? É o que está acontecendo nas Olimpíadas agora, né? As pessoas estão lá brigando por uma questão moral. Pô, você está me ofendendo a minha religião. Você está... Não, mas você que está julgando a liberdade do outro. Então, estão brigando por quê? Uma questão moral. Mas se você pegar e implantar o amor de Jesus, eu não acredito que Jesus ia se escandalizar com isso. Claro, não vai ser agradável, porque não é agradável ofender ninguém. Para Jesus não é agradável. A gente não vai ficar feliz porque alguém está ofendendo ninguém. Mas, por exemplo, eu não vejo, Pedro, que Jesus precisa que eu defenda ele. Você está entendendo? Certo. Eu que preciso que ele me defenda. Sim. Eu sou o polo mais fraco. Eu não sou nada. Eu preciso que ele se manifeste na minha vida, entende? Não? Mas dessa questão, muitas vezes, do cristianismo, as pessoas, não, que nós temos que ver. Aí vem uma pessoa falando mal da outra. Mas... Jesus já tinha isso na época dele. Ele criticou alguém? Criticou Romano? Não, a única coisa que ele criticou foram os religiosos. Você tá entendendo? Mesmo Romano pregando gente lá, quando ele foi lá a primeira vez para Jerusalém, no templo, ele viu gente crucificada. Mas ele não saiu de lá falando mal dos romanos, muito pelo contrário. Quando o Romano pediu ajuda para ele, curou o servo dele e ainda falou, não existe gente com mais fé que você aqui na região da Galileia. Entende, né? É engraçado, né? Porque ouvindo você falar, eu lembrei do Gandhi, né? E ele libertou a Índia falando isso, né? Para as pessoas. Se o inglês vem e bate em você, dá a outra face. Não agrida de volta. E hoje, muitas vezes, quando a gente tem alguma coisa opressora, a gente quer oprimir também, como um método de defesa. Então, aí vem as brigas das religiões, né? E Jesus justamente criticou os religiosos. Por isso, na minha escola, eu costumo não falar de religião, nem de teologia, nenhuma doutrina, mas eu costumo falar que nós temos que ser discípulos de Jesus. Porque no Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Então, quando eu olho aquele discurso de Jesus
eu tenho que me colocar na posição de discípulo, e como discípulo eu tenho que imitar o mestre. Paulo diz assim, sejam imitadores de mim, porque eu estou imitando Jesus. Então eu adoro Paulo, porque ele era um cara que atirava pedra em pessoas, perseguia as pessoas e transformou num cara manso. Num cara manso que, com certeza absoluta, no final da vida dele, ele entrou no reino de Deus. A tal ponto de ele não se incomodar com as perseguições. O cara tomou 3 surras de vara, 26 surras de chibatada. Ele foi naufragou 3 vezes e continuou a história dele. Foi preso e continuou. E chegou no final, Deus falou, eu quero que você vá até Roma. Vai falar com Nero. Ele, como cidadão romano, ele poderia se livrar daquilo. Mas como Deus falou, olha, a sua missão é chegar até lá, e lá sabendo que ia ser decapitado. Assim como Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, e todos os apóstolos foram assassinados ali, com exceção de Judas e João, né? Judas se matou e João se isolou na ilha de Pátmos. O resto dos discípulos eram perseguidos, né? Eram jogados aos leões e tudo mais. Mas Paulo chegou e foi até lá. E entenda que ele está numa paz. Eu quero entrar nessa paz. Onde nada que alguém vai afetar o meu corpo físico, eu estou nesse reino de Deus que não me incomoda, entende? Eu posso dizer para você, de um cara que era um cara que queimava, feria, agredia e brigava, eu posso dizer para você que hoje eu estou numa paz muito grande. Você está entendendo? E é onde você começa a ver as bênçãos de Deus. Porque nessa situação parece mentira, né? Mas se você está precisando de uma comida, vem alguém e te ajuda na comida. Você está precisando de um troquinho para pagar a conta, de um jeito ou de outro vem um trabalho, vem uma situação, alguém vai te ajudar para pagar essa conta. Porque o reino de Deus é constituído pelos membros, né? Então, como membro de Deus, vai vir uma pessoa que vai me ajudar. Porque o Espírito de Deus está nele. E Deus pode, vamos lá, Deus pode tocar o Espírito Santo que está em você para me favorecer e justamente para a gente poder falar com um monte de gente que está nos ouvindo. Entende? Um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Isso é reino de Deus. Então, Deus não vai fazer a obra sozinho. Por isso é importante as igrejas. Mas para isso tudo, a gente precisa mudar um pouco o nosso mindset de achar que quando a gente passa por momentos de dificuldade, de tristeza, é difícil estar em paz nesses momentos, né? Eu ampliaria esse conceito, viu? Quando você fala isso, hoje existe um conceito no mundo cristão que se Deus está com você, você não pode passar fome. Se Deus está com você, você tem que ser milionário. Você tem que estar abençoado, cheio de dinheiro. E tem muita gente que fica desesperada aí, por que eu não ganho dinheiro? Por que eu não sei o quê? Na verdade, o que eu mais aprendi, eu já tive muito dinheiro, já andei de carro importado. Eu tô com um carro hoje, um Toyota, mas vamos lá. Eu comprava carro importado, fui morar numa cobertura com piscina e tudo mais, mas isso não me trouxe felicidade, nem paz, nem domínio próprio. Então eu tive várias coisas que, teoricamente, nos conceitos aqui, eu estaria bem. Tá entendendo? Mas quem quer ser discípulo de Jesus, não é, o ganho financeiro é secundário ao estado de paz. Então, quando eu falo aqui ser discípulo de Jesus, eu coloquei na minha vida que eu quero ter paz. Não importa. Tem até aquela história, né? O cidadão simples que mora na beira de um rio, naquela casinha lá, tá de boa, vivendo. E o cara que é milionário, muitas vezes trabalha a vida inteira para ganhar dinheiro, para um dia comprar uma casinha na beira do rio. Entende? Não? E muito remédio, né? E muito remédio. Então, eu preferi, literalmente, estar na beira do rio, curtindo uma paz da natureza, que é o que Jesus diz. Você está entendendo? Sim. Então, esta paz é uma opção do meu cérebro racional. Eu posso dar valor, por isso que eu falei de valores. Quando eu dou valor numa vida espiritual, inverteu-se os valores. Se antes eu era um cara materialista, eu passo a ter valores espirituais que o valor espiritual é invisível aos olhos humanos. Né? A movimentação espiritual não é o que você está vendo. Paulo, em Romanos capítulo 7, ele vai dizer assim, a esperança que está naquilo que você está ganhando, quer dizer, eu tenho esperança porque eu sou empresário, eu sou médico, eu sou bem-sucedido, está de boa. Mas a verdadeira esperança é naquilo que ainda não aconteceu, mas há de por vir porque você tem fé. Que é essa paz que a gente está buscando. Entende? Que é o que eu estou buscando particularmente, que é o que eu acho que a maioria das pessoas que assistem um podcast desse, de autoajuda, de melhoria de pensamento, mas tem que usar a razão. Porque eu costumo dizer assim, macaco não conhece Jesus Cristo. Cachorro não conhece Jesus Cristo.
mas é o nosso cérebro racional, para quem gosta de neurociência, é o nosso córtex cerebral. E particularmente o nosso cérebro esquerdo, é a parte mais desenvolvida. Então, se eu demonstrar aqui para vocês que o córtex cerebral é essa parte mais externa e o centro do cérebro está aqui, e essa parte é a medula que vai até aqui embaixo, então nós temos 3 cérebros pela neurociência, didaticamente falando. Essa mais externa é o que nos diferencia do macaco, do cachorro. É o nosso cérebro racional pensante. Aqui no meio tem os nossos traumas e o cérebro emocional. É o cérebro do coração do homem que é enganoso. Se eu for movido pelas emoções, eu estou aqui, ó. Eu não estou pensando. Tem gente que não percebe, estou apaixonado, vou casar. Depois que casa, por que eu fui casar com uma pessoa desse jeito? Porque foi movido pelo coração, pelos impulsos sexuais, afetivos. Estava cega, né? A paixão cega. Pelo sistema autônomo dele. Pelo sistema autônomo de sentir prazer sexual, prazer afetivo. Mas no fundo, a gente tem que aprender a desenvolver o nosso córtex cerebral, que é razão. E aí, a razão dominar as emoções. Mas para dominar as emoções, infelizmente, eu não conheço outro caminho se a gente não acessar isso. Acessar, aí entra Freud, o cérebro inconsciente. Porque racionalmente eu quero estar em paz. Racionalmente eu não quero gritar com a minha esposa. Racionalmente eu quero amar meus filhos. Mas emocionalmente chego em casa já chutando o pau da barraca. Como que eu acesso isso? Esse cérebro inconsciente? Subconsciente. Então, tem várias maneiras de acessar. O Freud começou a acessar isso através da hipnose, lá junto com o Charcot, né, o Breuer, que era o mestre da época, que ele foi atender os primeiros casos de psicanálise. Então, ele foi para Saint-Pétrin, na França, aprender com o mestre Charcot, que é um grande neurologista da época, que tratava exatamente essas neuroses histéricas, esses impulsos, através da hipnose. Então, tem até Freud Além da Alma, que é um filme antigo, em preto e branco, que demonstra lá o Freud e o Charcot aplicando essa técnica de hipnose. Hipnose é usada até hoje, né? Só que eu já dei aula de hipnose, mas não gosto de hipnose. Porque hipnose é uma técnica que depende do hipnólogo. Então, depende de quem vai sugerir. Então, porque o cérebro, quando está em estado alterado de consciência, que é o estado hipnótico, ele está sujeito a receber as sugestões. Vamos colocar assim. Então, você abre o seu campo mental para que alguém sugira para você. Aí eu posso até dizer algumas coisas de hipnose aí, que é muito interessante, mas eu posso acessar esse inconsciente através de hipnose, onde a pessoa tem catarse, né? Vai regredindo e entra lá na infância e a pessoa traz o choro da infância. Tem métodos que muitas vezes eram não hipnóticos tão claro, mas de estimular a dor das pessoas e vai falar, vamos nascer de novo. Eu já vi muito isso, graças a Deus. Eu até falei para um professor que ele estava causando mais dano, regredindo as pessoas através da dor, acessando as dores da infância, mas muitas pessoas traziam a dor, mas não ressignificavam a dor. Mesmo a hipnose, você vai sugerindo coisas, nem sempre o que eu sugiro como hipnólogo é o que aconteceu no passado. Eu posso estar colocando informações aí e que nunca ocorreu, tá entendendo? Então vai depender muito da pessoa, e eu não gosto disso. Aí, claro, existem as técnicas meditativas, de você começar a observar sua vida interior. Isso são os métodos ali orientais, né? Para você melhorar sua... Não significa que você vai ressignificar as emoções. Né? O mindful, tem meditação cristã, que você fica ancorado no Maranata, né? Então você fica pensando na palavra Maranata o tempo todo, 20 minutos lá, Maranata, vier algum pensamento anômalo, você vai para lá e você vai tentando controlar esses impulsos, mas não trata, na minha opinião. O que significa a palavra Maranata? É a última palavra do Evangelho, que chama, ora, vinde a mim, Senhor Jesus. Então, Maranata é isso. E foi desenvolvido por um padre inglês na meditação cristã. Como se fosse um mantra. É um mantra. Em vez de ser Maranata. Mas eu não sirvo para fazer meditação. Toda vez que eu fecho o olho para meditar, eu ronco, né? Eu fui até fazer esse curso de meditação cristã numa igreja. Aí apagaram as luzes, vamos lá agora, era 20 para meio-dia, vamos fazer meditação até... Eu imagino a igreja, aquele eco da igreja, daqui a pouco eu tava... O Kurt, meu amigo, acorda aí que você tá roncando. Então, assim... Tem várias ferramentas. Né? Então, hoje em dia, tem várias coisas. Eu até posso citar BrainSpot, MDR. E eu criei uma coisa chamada método Donari.
Só que esse método eu só ensino para os alunos que fazem psicanálise cristã. Ou seja, para quem quiser atuar como psicanalista. Cristão pelo método que a gente dá no Instituto Ornário. Entendi. Assim, muitas pessoas querem que eu ensine o método, mas eu não ensino porque é muito complicado você ensinar uma coisa. É você dar vamos colocar uma chave de uma Ferrari numa pessoa que não dirige nem um Fusca. Não tem carta. Não tem carta, vai bater a Ferrari, entende? Não. E ainda vai criticar a Ferrari. E vai falar que ela era muito rápida. Mas ele é baseado em quê? Assim, não, é igual a hipnose. Eu parei de dar aula de hipnose porque tinha muito picareta que queria aprender hipnose para manipular a cabeça, entende? Através do PNL, né? Isso que também. Tá tudo relacionado. Privação do sono. Hoje em dia tem muitos, né, no Leader Training, que a pessoa fica 1 dia, 2 dias sem dormir, vários métodos aí que a pessoa fica privada do sono, isso altera o estado de consciência, depois a pessoa sugere coisas. Tem muita gente que faz através do silêncio, né? Então, é a meditação, né? Você fica em silêncio, isso, você fica meditando e observando o seu mundo interno. Mas isso tudo, hoje desenvolveu-se muito ao acesso. Então, na escola, a gente faz acesso direcionado à rede de memória do trauma. Então, você vem com os gatilhos. O que são os gatilhos, para as pessoas entenderem? Os gatilhos que são situações que acontecem na vida que sempre quando acontece a pessoa fica angustiada, nervosa, ansiosa, fica irritada, fica brava, né? Então, a mulher que está aqui nos assistindo, de repente o maridão faz sempre a mesma coisa e ela sempre está irritada com a mesma coisa. O que eu quero dizer para essas pessoas que têm uma compulsão a se repetir esse nervosismo sempre que acontece tal coisa? Ou tem gente que foi assaltado e tem medo de sair na rua. Tem gente que bateu o carro e não consegue mais dirigir. Isso são gatilhos. Então, só de pensar em dirigir, né? Trava. Eu já peguei pastor com burnout de igreja. Então, só de pensar na igreja, ele começava a entrar em pânico. Então, são os gatilhos. E o que você falaria para essas pessoas? Então, o que a metodologia faz? Pega a sua queixa, vai, através do método, acessar essa rede de memória. Eu costumo dizer assim, a pessoa está se queixando de uma banana, que, putz, essa banana está muito ruim, que me causa um problema. Quando ela acessa, vai parar no abacaxi, que realmente está causando problema lá dentro. Sabe a casca do abacaxi, eu costumo dizer assim, o espinheiro que está lá dentro. Então, a gente acessa esse espinheiro que está aqui, e aí a gente vai arrancando tudo isso aqui, que é ressignificar a rede neural do trauma. Com base em Jesus. Com base em Jesus. Sempre. Porque aí eu vou juntar a parte da psicanálise, né? Então, talvez aqui fica um conceito, mas veja bem. O oposto de amor de Jesus, o que é? Ou você está amando ou você está odiando. Então, se a minha esposa está aqui, ela está me favorecendo, nossa, ela é linda, maravilhosa. O dia que ela começa a pisar na bola, não faz o que eu quero e me frustra, eu já começo a ter raiva dela. Vai achar que ela é feia, inclusive. Isso, não, eu começo a ter ódio. Isso. Quando o ódio estiver muito grande, eu me separo. Então, amor e ódio... Andam lado a lado, como dizem. É a mesma moeda. Exato. Ora eu amo, ora eu odeio. Ora eu amo, ora eu odeio. Você está entendendo? Então, se isso é uma verdade, quando o Jung, né, tem essa parte das sombras dele, a gente sabe que o lado da sombra é o lado negro, que eu não admito para mim mesmo. Vamos lá, eu sou cristão, eu não admito que tenho raiva. Não, eu sou um cara de bem, mas a hora que Paz e amor. A hora que você me pega dentro de casa, eu tô... A hora que ninguém tá me vendo, eu tô brigando no trânsito. Então, esse lado agressivo, eu escondo todo mundo. Ou seja, a hora que eu tô com raiva no trânsito, tô com ódio no trânsito, tô querendo pegar o cara lá, o que acontece? Não é o diferente de amor. É a dualidade, né? Isso, a dualidade, amor e ódio. É. Então, sombra e claridade. É a luz e a sombra. Então, o método vai fazer o quê? Acessar a sua frustração e a sua raiva que vem desde a infância. Por quê? Você queria ganhar uma bicicleta no final do ano e seu pai não deu nem uma bala, nem foi te visitar porque seu pai separou de sua mãe. Então, filho de pai separado tem muita expectativa e muita frustração. Então, a pessoa cresce frustrada e tem gatilho, com medo de perder o marido, com medo de perder, com dificuldade na relação afetiva, e ela não sabe por quê. Quando a gente vai acessar, ela vai no abandono do pai lá. Então, ela está reclamando do marido que é a banana. Meu marido é a banana. E vai aparecer o pai que é o abacaxi, entende? Sim. E quando ela ressignificar essa rede de memória, ela vai falar, nossa, o que eu estava reclamando que o meu marido está fazendo, na verdade é meu pai que fazia. Meu marido é uma benção. Quando ele abre a boca, começa a brigar. Aí ela fala, e aí, como é que você vê seu marido? Nossa, eu perdi meu tempo, minha vida brigando com ele.
querendo resolver o meu problema com meu pai. Aí tem até o Winnicott fala sobre isso, Melanie Klein fala isso, vários autores da psicanálise falam na compulsão à repetição das nossas emoções mal resolvidas. Então, todas as emoções que se repetem na nossa vida, por isso você está preso nessas emoções negativas, você está numa compulsão. Tem gente que desiste, inclusive. Pô, não dá, eu não consigo deixar de ser nervosa, ansiosa ou deprimida. E está ciclando. Quando ela se mete o método, ela vai lá no passado, limpa, né? E esta criança que foi traumatizada, ela tem que, de alguma forma, crescer. Isso é bíblico, por isso que é psicanálise cristã. Porque Paulo, em 1 Coríntios 13, no verso 11, quando Paulo vai falar que o amor é a coisa mais importante que existe, né? O dom de amor é o mais importante. Então, 1 Coríntios capítulo 12, ele fala dos vários dons. Dons de cura, dons de profecia, dons de não sei o quê. No verso 13, ele vai falar única e exclusivamente de amor. Não adianta curar enfermos se eu não souber amar. Não adianta mover montanhas se eu não souber amar, enfim. Tanto que nos casamentos, né, a passagem que mais falam é Coríntios, né? Sim. Que fala do amor, né? Sim. É a mais famosa. É a mais famosa. E aí, no verso 11, ele diz assim, quando era menino, pensava como menino, agia como menino. Hoje eu cresci. Crescimento, na verdade, é quando a gente conhece o mundo espiritual. Se você não conhecer o mundo espiritual, jamais você cresce. Você fica um menino birrento. Pode ver, as pessoas estão birrentas hoje em dia. Mesmo adulto, né? Mesmo adulto, você vai ver aí, ó. Essa agenda nova que estão falando está na boca do povo aí, depois do Elon Musk falar que o filho dele se perdeu por essa agenda. Agenda woke, né? É, você falou. Mas eu não costumo falar porque o pessoal costuma derrubar os vídeos aí. Mas o que não, nem vai derrubar, mas está na moda falar isso. O que acontece? Você vai ver que é um monte de gente que está irritada, nervosa, buscando uma identidade que não está lá, brigando por tudo. Quanto é lado. Hoje saiu a Kamala Harris defendendo essa agenda e falando que todo mundo tem que ser mais ou menos nessa agenda aí. Né? E que, assim, é um bando de gente que está buscando uma identidade. E entrar justamente nessa dúvida da identidade. Então, como funciona a identidade para o senhor? Então, ela é mutável ou ela é fixa? Com certeza. Eu acho que a personalidade muda. Quando eu era criança, eu via assim, pau que nasce torto, morre torto, né? E aí hoje as pessoas estão buscando essa identidade sem fim, pode ver. As pessoas estão brigando por identidade de gênero, identidade, eu quero ser o cachorro, então vou dar aquele cachorro. Eu sou feliz, aí vem gente tatuando para ter uma identidade, depois se arrepende e fala, pô, eu quero tirar toda a identidade de tatuagem na minha cara. Mas isso não é identidade, né? Qual é a melhor definição de identidade na sua visão? A identidade é aquilo que você vai te dar uma fixação e é imutável. Só existe uma identidade imutável, que é a identidade de Cristo. Quando você descobrir sua identidade espiritual, que é o que eu acredito que nós somos corpo, mente e espírito. Mas a semente de Deus, que é o dom que Deus me deu, vai me dar a minha identidade. Então, se eu tenho a necessidade de construção de identidade. Veja bem, o adolescente briga com os pais para construir a identidade dele, porque ele não é adulto e não é mais criança. Então, chega na adolescente, ele vira aborrecente. Por quê? Porque ele não quer mais ser o pai dele, não quer mais ser a mãe, ele acha que é inteligente, vai imitar as pessoas que estão em influência da internet. Por isso os pais hoje estão com problema com a internet, porque estão sendo influenciados. Depois ele vai se amadurecendo e fala, cara, eu não vou mais querer usar piercing, não vou querer mais usar isso, agora eu vou namorar, eu vou casar. Aí quando começa a namorar, eles ficam inseguros porque está namorando. Hoje nem tanto, né? Mas as pessoas não sabem nem o que é namoro, nem relacionamento, porque não tem mais uma identidade, uma figura de família. Porque as famílias estão se desfazendo ao longo dos anos. Então, casa separa. A sua geração de 30 e poucos anos, tem muita gente que seus pais são separados. Na verdade, a nossa geração foi a primeira que realmente viveu com pais começando a se separar, né? Eu lembro que na escola, os amiguinhos que eram que tinham pais separados, era até meio que um tabu. Isso. Eles não falavam, né? Sim. Nossa, meus pais se separaram, era tipo um negócio, uau, meu Deus do céu, né? Hoje em dia é a coisa mais comum, né? Então, hoje é incomum os casais que perduram, né? Mas foi a Xuxa, né? Foi fazer produção independente, foi lá, né? Produção independente, não precisa casar. E aí veio todos os artistas falando isso e veio modificando essa questão. Hoje em dia as pessoas não têm mais identidade com família tradicional.
Que essa agenda está querendo destruir cada vez mais e as pessoas estão perdendo essa identidade. Não tem mais familiar. aquele almoço de domingo, né? Não tem mais o almoço de domingo, não tem mais o afeto familiar. Hoje em dia, eu fui criado dentro de uma família, minha mãe era do lar, né? E hoje em dia, não, a mulher precisa se virar para pagar as contas junto com o marido. A gente precisa pagar segurança, a gente precisa seguro-saúde, a gente precisa pagar escola. Ou seja, o homem só trabalhando não dá conta do tamanho gasto que tem na família. Então, a configuração hoje é diferente. Então, a identidade da geração nova está lá. Aí vem o quê? Como é que eu vou construir uma relação de amor se eu estou relacionando com ela, ela pisou na bola, eu estou cancelando? Até tem o Balma falando daí, hoje a modernidade líquida. As pessoas estão cancelando umas às outras, porque é difícil amar. Antigamente, não, até que a morte nos separa, e tinha um monte de conceito, né? Eu tinha um conceito que se eu transasse com alguém, tinha que casar. Eu transei com ela, eu fui casar. Mas mesmo assim, cheio de perrengue, eu falei, não, eu tenho que continuar casado. Mas foi a melhor coisa, porque eu tive que aprender a amar, deixando de lado os meus valores, mas deixando de lado meus valores, pegando a identidade de psiquiatra, de psicanalista, de médico, de cirurgião, todas essas identidades da ciência estava destruindo o meu amor, por incrível que pareça. Enquanto eu não entendi que eu devia abrir mão desse meu conceito científico e racionalmente falar, cara, eu vou olhar para ela assim, ela tá nervosa, mas eu vou fazer joinha, viu? Para você. A gente aprendeu a fazer joinha um pro outro. Tá nervoso? Joinha pra você. Boa vai que técnica, passa. né? Não, vai que passa. E passa realmente. Ó, eu vou dizer uma coisa pra você. Quando eu chegava para ela chegava para mim, pode até fazer a experiência. Eu falei, e aí, como é que tá? Por que você tá com essa cara? Não foi nada. Não, mas fala para mim, o que você tá aí com essa cara? Tá nervosa porque não foi nada. Não, mas fala aí. Eu já disse que não foi nada. Pô, então vai para aquele lugar. Clássico isso. É clássico isso. Então eu vivi muito isso. Porque aí eu achava que o problema não estava em mim, aí ela acha que o problema está nela. E no fundo, tem um plano espiritual para matar a nossa, vai destruir a nossa família. Entende? A gente não nota esse plano. Que aí atrapalha a construção da nossa identidade também, Que né? atrapalha a nossa identidade em amor. A única coisa que não muda, você vai ver Paulo, que eu acho muito legal, eu demorei muito tempo. Ele fala que os dons de profecia vão passar, os dons de cura vão passar, mas o dom de amor é o único que permanece. Então eu tô aqui, hoje eu tô com 60 anos, tô fazendo discurso, tô atendendo pessoas, já fui cirurgião, hoje eu sou psicanalista, mas o dom do psicanalista vai passar. A única coisa que vai restar é a minha capacidade de amar, por incrível que pareça. Se eu pegar muitas pessoas com Alzheimer, pode ver, muitos crentes falam, nossa, doutor, a minha mãe, nossa, estava com Alzheimer, ficou aí 5 anos, demente, não reconhecia ninguém. Mas se você falasse de Jesus, ela lembrava de Jesus, falava de Jesus. Se ela era do louvor, cantava louvor, fazia isso. Nossa, porque esse dom é o único que vai desaparecendo, por incrível que pareça. O Alzheimer vai destruindo o cérebro racional, então você para de racionalizar, aí você vai destruindo as suas memórias afetivas aqui, mas a última memória afetiva, por incrível que pareça, é a memória afetiva do amor. Hoje em dia, por exemplo, eu recebo muitas vezes mulheres com demência, e quando a gente acessa as memórias boas, ela para as crises de agressividade. Porque a gente tem condições de mudar de rede, que ela estava agressiva, uma rede boa, através de técnica, a pessoa fica melhor. Literalmente o amor curando. Exatamente. E quando o Alzheimer vai atingindo o centro da memória emocional e vai corroendo tudo, vamos colocar assim, a última é a parte do domínio do instinto, né? Então, batimento cardíaco, respiração, onde a pessoa tem parada respiratória e tal, porque a demência vai consumindo tudo o centro de controle, né? Deixa eu fazer uma dúvida aqui para você. Você falou de mecanismos mentais, né? Por que é tão difícil o ser humano aprender a controlar os pensamentos? Então, aí vamos entrar... Eu gosto de citar o Daniel Goleman, que é um livro muito famoso aí de 10, 15 anos atrás. Qual que é o nome? O Daniel, é Inteligência Emocional. Inteligência Emocional. Todo mundo já ouviu. Depois escreveram inteligência espiritual, inteligência financeira, inteligência, um monte de coisa. Mas ele escreveu sobre inteligência emocional e no capítulo 2 dele ele escreve sobre o sequestro da amígdala. A amígdala é uma estrutura que tem formato de amêndoas, que tem um de cada lado no centro do cérebro. Ele é o botão de emergência das nossas emoções, né? Então, o que acontece?
todo trauma que eu sofri na minha infância, eu crio um sinal no meu neurônio. Então, emocionalmente, eu fiquei com aquela cara de pavor, de medo, enfim, de raiva. E aquilo fica congelado, porque psicanaliticamente, Freud já descrevia, eu não posso ficar a vida inteira com raiva do meu pai, porque ele me bateu. Se eu sofri um abuso, eu não posso ficar todo dia sofrendo o abuso. Então, o meu cérebro tem que esquecer. Então, Freud já descreveu que o nosso cérebro foi feito para esquecer. Ele esquece, mas fica lá. Não é que não esquece, ele não vem para a consciência. Ele fica lá no sistema de memória. Então, todos os traumas que a gente vai juntando, as coisas que a gente não entende até hoje. Se eu não entendo porque ela está brava comigo, eu vou criar um trauma, eu vou brigar com ela, entende? Não? Então, tudo que a gente não compreende, a gente fica irritado, nervoso. Imagina cérebro infantil, né? A gente não consegue lidar com o instinto da fome. Então, estamos gravando aqui. Se você não almoçou hoje, eu estou falando aqui, daqui a pouco o seu estômago começa a roncar, você começa, putz, esse cara não para de falar, eu estou precisando sair daqui para comer uma pizza. Nem raciocinar a gente consegue com o instinto da fome, entende? Não? Imagina uma criança com fome, que não tem leite, não tem comida, a mãe largou no bercinho, é um desespero. Então, esse desespero já causa um trauma. Olha. E os maiores traumas acontecem antes de 1 ano de idade, para você ter uma ideia. Os sintomas depressivos do adulto acontecem antes de 1 ano de idade. Esse sentimento de vazio, de solidão, abandono, não presta, não tem ninguém, que as pessoas depressivas têm, ali, ó, é antes de 1 ano de idade. Então, o que acontece? Tudo isso vai marcando o nosso cérebro de experiências emocionais boas e ruins. Só que se marcou uma experiência boa, meu pai fala assim, nunca se atrase. Porque um dia ele me bateu, né? O que aconteceu? Eu fiquei 30 anos brigando com ela por causa de horário. Até hoje eu falo assim, eu vou calcular para chegar mais cedo. Por exemplo, a gente marcou um horário aqui. Era 7 horas, já estava na praça aí. Por quê? Porque justamente eu tinha um mecanismo de defesa para não sofrer aquela dor do meu pai dar um cocão na minha cabeça. Então, só para você entender. Então, eu criei um mecanismo de defesa que ficou lá. Eu era um cara que brigava por causa de horário. Todo mundo que chegasse atrasado, eu chego, pô, o cara folgado, marcou 8 horas, chegou 8h30, entende? Não? Até os alunos estão pagando meu curso e falam, pô, o cara está investindo uma grana aí, ó. Chegou 10 minutos atrasado, perdeu 10 minutos de aula. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu ficava como se fosse meu pai reclamando do outro, entende? Não? Então eu tinha que chegar no horário. Se eu chegar 5 minutos atrasado, eu chegar... Nossa... E ela falou, calma, a gente tá chegando. Você vai chegar lá 8h05, não é 8 horas, mas é 8h05. Eu chegava aqui. Aí eu chegava 8h05, a gente combinou 8 horas. E se eu chegasse 8h05 e não tivesse ninguém, eu ia achar, puta, aí, tá vendo? Os caras são folgados, entende? É a moralidade, hein? É a moralidade, mas é que tá. Esse pensamento tóxico tava difícil de mudar, entende? Não? Tava difícil racionalmente, de você... eu falava, eu não devo me incomodar, mas emocionalmente eu estava incomodado por causa da minha amígdala. Então a amígdala começa a dar o sinal, você vai apanhar, vai acontecer alguma coisa ruim, não vai acontecer nada de ruim. Por quê? Lá no passado eu apanhei por causa de 5 minutos. Hoje não tem ninguém para me bater, mas a amígdala fica lá, você tá 5 minutos atrasado, você tá 5 minutos atrasado, entende? Não? Mas tem muita gente que tira a amígdala, né, hoje em dia. Não, mas não é a amígdala daqui. Na garganta. Ah, é a amígdala cerebral. É cerebral. É. Hoje, aliás, meus alunos lá sempre falam deve ter muita gente que confunde. Confunde, né? Porque o mais comum é da garganta. Mas a amígdala cerebral fica num sistema límbico, que é o cérebro das emoções, que é esse cérebro do meio aqui. Você tá entendendo? Todas as informações, aí que tá. Tudo que você vê, ouve, sente o cheiro, por exemplo, estou sentindo um cheiro de fumaça, passa o cheiro de fumaça para a amígdala, onde a fumaça há fogo. Então, de repente, eu começo, pô, tá pegando fogo aqui. Hoje mesmo, ontem, né? A gente chegou em casa, tava cheirando alguma coisa que o vizinho tava queimando, falou, bom, aqui não tá fedendo nada, mas o cheiro já aciona a amígdala, que eu sei que tá tendo fumaça, deve estar pegando fogo em algum lugar. É um gatilho. Né? E já é um gatilho, você tá entendendo? Onde existe uma doença psiquiátrica, quando a pessoa está aqui conversando, ele está paranoico, né? Ele fumou uma maconha, sei lá, usou uma droga. Pô, peraí, ele está achando que alguém vai pegar ele, entende? Sim. A amígdala está assim, por causa de uso de substância química, entende? Então, assim, o cérebro, ele é muito fantástico, né? Então, quando você fala por que é difícil mudar, porque a gente cria esses mecanismos de defesa. Só que o maior mecanismo de defesa que Jesus nos ensina é a mansidão, que é o que você falou de Gandhi. Então, quando eu descubro que ser manso
Bem-aventurados, né, o que são os pacificadores. Ser sereno, né? Ser sereno, que você vai ser abençoado, entende? Bem-aventurados que choram, mas eu não quero chorar, por serão consolados. Então, quando em terapia eu descubro que se eu chorar, olhar para dentro, por que eu estou chorando, e realmente eu sou consolado, porque o meu cérebro vai se autoequacionar, e eu vou saber por que choro, e hoje não tem sentido chorar por causa de um trauma de infância, eu ressignifico os meus traumas. Então, eu posso dizer que a ressignificação dos traumas é a solução para que eu consiga trabalhar melhor os meus pensamentos, não deixar os meus pensamentos me dominarem. Exatamente, os pensamentos negativos, medos. Veja bem, eu tinha medo de horário, chegar atrasado, entende? Mas ela não. Então, medo é expressivo de quem sofreu medo, entende? Não? Por isso o trauma. Hoje fala muito de transtorno de estresse pós-traumático. Você acha que todos os medos estão ligados a um trauma, necessariamente? Então, tem coisas que são cerebrais, que o cara tem surto psicótico, e que, claro, aí que tá, né? Se eu for estudar, vamos ser psicanalista, o primeiro surto psicótico que a gente tem é antes dos 6 meses de idade. Surto psicótico, de paranoia, sabe? Medo. Você já viu criança de 6 meses chorando porque a mãe andou lá? E não tipo um choro desesperador. É desesperador. Então, difícil parar. Começou a acessar a criança, que ela viu que aos 6 meses de idade o cérebro emocional fazia isso, e ele não tem razão desenvolvida, ele chora puramente emocionalmente, como se o mundo fosse persecutório. Aí vem a história do seio bom e o seio mau, o seio que persegue. Então a criança tinha a fantasia, né, da mama, da mãe, né, vamos colocar da teta, perseguindo ela. E eu já atendi adultos que tinham essa fantasia, que eu acessei, essa paranoia do adulto, de uma mulher aí de 70 e poucos anos, que foi parar lá nos 6 meses de idade, ela está se vendo como 2 olhos de coruja perseguindo ela, mas ela estava descrevendo exatamente o seio materno e fazendo assim, como se fosse criança, entende? Caramba. Eu acessei a rede de memória, ela estava falando que nem criança assim, balbuciando, fazendo um choro de que dá até vontade de pegar assim, no colo. Coitadinha. Porque naquele momento eu estava conversando com a rede de memória do trauma de abandono lá dos 6 meses de idade, entende? Não? Então não tem quem não tenha trauma. Sua mãe pode ser a melhor mãe do planeta. Por que não tem? Porque o cérebro infantil ela é incapaz de se preencher de prazer. Nós nascemos dependentes de uma pessoa para nos dar prazer. Entende? Não? A criança precisa de uma mãe para dar prazer. É diferente de um peixe. Peixe é Cláudio, lá nasce os peixinhos e sai comendo, entende? Não? O sapo também, nasce os girinos e sai se virando. Agora, o ser humano não, se deixar ele morre. Então, o ser humano vai ficando angustiado, dependente de uma pessoa. Aí a gente entra no outro tema da psicanálise, que é a dependência emocional. A gente só deixa de ser dependente emocional, na minha opinião, o dia que a gente tem uma verdadeira experiência com Deus. Aí a gente começa a ser dependente de Deus. Então, por isso que o pessoal fala, não, só por Deus, não é? Puxa vida. O mundo pode estar caindo, mas eu sei que Deus está comigo. Entende? Essa consciência. Você não se sente mais sozinho quando você está com Deus, né? Quando você tem uma experiência com o Espírito de Deus, você realmente fala, vale a pena investir no ensinamento de Jesus, porque é o único caminho, a verdade e a vida que ele nos deixou por escrito. Faça essa receita de bolo, siga este princípio que você vai entrar no reino de Deus. Ele contou um monte de parábola, né? Ele fala da parábola do casamento lá, que o rei foi fazer o casamento do filho dele e chamou todo mundo, e a maior parte das pessoas não quis saber, depois foi chamar um, depois foi chamar os mais, né, as pessoas que estavam perdidas na vida, eles deram uma vestimenta e entraram na festa. Aí tinha um cara que não vestiu a vestimenta da festa, e quando ele foi pego dentro da festa com as vestimentas que não era da festa, o rei falou, você não tá com a vestimenta da festa, pode sair daqui, tira aqui, joga o cara aí, né, onde vai haver ranger de dentes, ou seja, eu interpreto isso num dos vídeos que é muito legal, porque as vestimentas para a gente entrar na festa do reino de Deus, vamos colocar assim, é as pessoas verem Cristo em você, por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida, as pessoas verem uma pessoa amorosa em você, essa é a vestimenta. Não adianta você querer falar, não, eu estou vestido com as vestes nupciais, só que as vestes nupciais é Deus que te dá. Você fala, cara, vista isso aqui, fique em paz e entra nessa festa do reino de Deus. Né? E quando as pessoas começarem a ver em Cristo você vai
está sorrindo. O mundo pode estar caindo de pé aí, pode estar tendo revolução. Você fala, puxa vida, Deus. Eu vou analisar. Desde que o mundo o homem domina o outro, o homem faz escravo. Desde que o mundo tem guerra. Não é diferente. Doutor, uma dúvida para você aqui. A gente estava falando de traumas, né? Difícil, tá? Mas e quando os traumas têm relação com a pessoa que você mais amou na sua vida? Então, sua mãe. Eu digo assim, por exemplo, eu tenho traumas que vêm da minha mãe. Só que ela já faleceu. Sim. E a gente coloca as nossas mães, nossos pais, como se fossem heróis, intocáveis, deuses. Só que é muito difícil você desconstruir essa figura de Deus, deusificar a mãe, o pai, e trazer ela para o plano de que é um homem, uma mulher qualquer, com seus defeitos, seus pecados e afins. Então, como que, na sua visão, faz para a gente cuidar dos nossos traumas quando eles estão relacionados às pessoas que a gente mais ama? Então, vamos colocar assim, né? 100% dos traumas começam na relação com o pai e com a mãe. 100%. Por quê? Veja bem, quando você nasce, a única relação dos 6 meses, 1 ano, 2 anos, é você e sua mãe. Depois entra a figura do seu pai. Os primeiros meses é sua mãe, ou quem faz a função de mãe. Então, quem faz a função de mãe não vai suprir todos os desejos. O que o Freud diz? Que o id, que é o inconsciente humano, que esses impulsos que a gente tem, né, de prazer a todo momento, né, ela não tem limites. A criança não tem limite. Então, ele precisa de alguém dando limite a esses impulsos. Por isso, o limite, o impedimento, é os nãos que a gente recebe. Só que cada não que nós recebemos vai gerar um trauma. Porque a criança quer estar prazer, você está tendo prazer na sua, né, naquela mente lúdica, infantil. Você é o Batman, quer pular dessa janela. Só, vem cá, você não vai fazer isso. Pá, nunca vai fazer isso. Ponto. Já gerou um trauma, tá certo? Então, não tem como, no processo libidinal, faz parte do humano, dos impulsos carnais, que já nasce com os instintos, né? Em busca de conhecimento, em busca de alimento. Se a minha mãe não dá o alimento do seio materno, eu mordo, quero destruir porque ela não está obedecendo a mim. Então, eu quero ter controle sobre tudo. E a criança nasce birrenta. Aí eu caso, quero ter controle na minha esposa, quero ter controle nos meus amigos. O dia que meu amigo não me convida para ir num lugar, eu sou corintiano, não convidou para ir num jogo do Corinthians que eu queria ir, aquele cara pisou na bola, enfim, vai vendo sempre frustração. Essa é a vida do animal. Aí você vai pegar o livro de Hebreus, tá lá, né? Ele falando assim, que os pais dão educação por um curto período de tempo. Ou seja, ele vai te frustrar por um curto período de tempo, porque você precisa se frustrar para aprender a lidar com frustração. Tanto é que um dos conceitos de neurótico é o indivíduo que não sabe lidar com frustração. E à medida que você vai aprendendo a lidar com frustração, você vai tornando menos neurótico. Não deu certo? Tá bom, eu vou fazer outra coisa, vou aprender outra coisa. Entende? Mas isso é a mente do adulto. Então, os pais nos vão frustrar por curto período de tempo. Só que essa frustração do pai criou um trauma. Entende? Porque quando você vai ver, foi uma coisa só. No meu, por exemplo, eu achava que minha mãe e meu pai tinham me rejeitado. Porque eu tinha déficit de atenção. Você é burro. Mas foi 2, 3 vezes me chamando de burro. Eu me achava burro, cara. Eu falei, gente... Você criou essa crença. Não, meu pai e minha mãe acabaram com a minha cabeça me chamando de burro. Aí falava que o meu vizinho lá era mais inteligente, que o meu irmão era mais inteligente. Olha aí, ele faz, você não sabe. Eu ia perguntar pro meu irmão, que é mais velho, é até médico, né? Até ele me assiste por aí. E ele também não sabia me ensinar, porque era outra criança. Como você fez para ressignificar isso? Para não se achar mais burro? Então, aí que tá. Eu vim parar de achar que eu sou burro faz uns 4, 5 anos, por incrível que pareça. Né? Mas a sensação de saber, sabe qual é a sensação? Eu vou ter que fazer, mas eu não sei. Mas eu, na força do ódio mesmo, eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. Mesmo depois de entrar na USP... Mesmo. Então, você a questão que é muito interessante, eu tinha déficit de atenção, mas a minha inteligência é mantida. São instâncias superiores, entende? A atenção é uma função mental, a inteligência é uma função mental. Quando estou avaliando do ponto de vista psiquiátrico alguém, eu vejo atenção, memória, se tem juízo crítico, se o pensamento é coerente, tudo isso são funções mentais. A inteligência é uma delas. Então, em geral, a pessoa tem déficit de atenção, mas a inteligência é mantida. Então, ele não consegue parar para estudar, não consegue ficar quieto na sala de aula, ele não tem paciência, enfim. Aí ele vai mal na escola, muitas vezes não vê sentido, aí ele chega na adolescência e começa a usar álcool, maconha, por isso adolescente tem essa tendência por um cérebro acelerado, entende? Não? Então, eu tinha isso.
Mas aos 17, 18 anos, o que acontece? O cérebro faz as suas sinapses, em geral o déficit de atenção da infância se desfaz, que é o que aconteceu comigo. Então parece que meu cérebro aos 18 anos foi um milagre. Fiquei inteligente, agora estou conseguindo estudar. Aí eu consegui focar a atenção e passei, porque minha inteligência já era sempre mantida. existiu. Então, mas o que eu quero dizer para você, né? Aí você vem, como é que a gente vai mudar? A vida vai nos trazendo muitas outras coisas, porque eu quero um monte de coisa, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter um carro. Só que eu vou tendo experiência. Então, eu já tive um apartamento de cobertura com piscina. Não quero ter mais, porque eu tive 2 prazeres, o dia que eu comprei e o dia que eu vendi. Eu quero ter um carro super luxo, tive um Camry da Toyota, que é top de linha. Eu fiquei feliz quando eu gastei o maior grana para comprar e mais feliz quando eu consegui vender, porque o preço caiu lá embaixo. Entende? Não? Eu queria ter uma casa da praia, comprei uma casa da praia, fiquei feliz. E o dia que eu vendi, eu fiquei mais feliz ainda, porque eu comprei, eu fui 2 vezes no ano. Para que eu vou ter uma casa? Entende? Não? Então a gente vai tendo uma identidade, porque o meu amigo é feliz comprando a casa da praia, eu quero. Meu amigo é feliz tendo uma cobertura. Eu comprei carro importado. A grama do vizinho. É, meu amigo de infância era feliz porque ele fazia judô. Queria ser campeão de judô, não deu certo. Queria tocar violão porque ele tocava. Então, eu queria ter uma identidade que era dos outros, não a minha. Olha. Aí, o que acontece, né? Dentro dessa sua pergunta? Então, a vida vai nos frustrando, você tá entendendo? Quando chegou adulto, eu fui fazendo um monte de coisa que também foi me frustrando. E a minha identidade, eu tive que reconstruí-la ao longo do período. E aí a Bíblia vai dizer que se o pai deu a educação por curto período de tempo nos frustrando, Deus vai querer te educar para a vida eterna. Ou seja, eu tive frustração comprando carro novo, tive frustração fazendo isso, tive frustração aqui, cara. Chega uma hora e fala, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? Já daí com o cabelo grisalho, você fala, vou olhar para Jesus, então vou praticar o que ele está dizendo. Se você pegar a maior parte das pessoas que vão para a igreja, pode ver, aí faixa etária de 40, 50 anos. O jovem de 20, 30 não quer nem saber de igreja, quer saber de quebrar a cabeça. Só que eles estão indo para o princípio que as pessoas estão dizendo que é o correto. Mas todo jovem um dia vai procurar Deus, que é o que eu falo. Porque a vida está tão uma porcaria. Eu falo, cara, eu já fiz isso, não deu certo. Deixa por esse caminho. Aí Deus começa a se manifestar. O Espírito de Deus para na cabeça da pessoa. E aí ele vai ver vantagem, então, daquilo que eu comecei a falar. De praticar o ensinamento de Jesus. E aí você vai ver, Deus está na minha vida. Pode ver que está cheio de gente aí de Hollywood se convertendo. Tem um ensinamento na Bíblia que fala, né? Aprender a negar a si mesmo. Sim. O que seria isso? Então, o nosso ego, veja bem, a gente fusiona. Eu vou falar do ponto de vista de fusão emocional. A nossa consciência, porque a consciência é uma coisa muito interessante quando a gente começa a perceber o que é a nossa consciência, a nossa mentalidade. A nossa mente, ela fusiona. Então, quando eu caso com a minha esposa, eu e ela mentalmente é assim. Tem gente que chega a ponto de querer dominar a esposa e ter um ciúmes obsessivo. Você está entendendo? Então, eu começo a sofrer porque ela está sofrendo. Eu começo a sofrer porque ela está sendo mãe dos meus filhos e não está olhando para mim. Eu quero dominar ela e não consigo. Então, o meu ego fusionado com a dela está sofrendo. Você está entendendo? Então, eu sou muito apegado ao meu pai e minha mãe. O dia que meu pai falece ou minha mãe falece, que eu vou dizer... O período de luto que o Freud descreve é muito interessante, que a energia de investimento de prazer libidinal, que tudo é libido, né? Tudo é energia de prazer mental, ela fica fixada no objeto pai que faleceu, que foi lá. Então eu fico lá, sem energia nenhuma, esvaziado dessa energia, vontade de trabalhar, vontade de investir, tá lá. O que é o luto? É o período de eu pegar essa energia de investir, que eu investi na figura do meu pai que faleceu, retomo aqui e agora vou tocar a vida. Ou se eu perdi a minha esposa, eu fico no período de luto, vou pegar aquela energia e vou depois casar novamente, entende, não? O que Jesus propõe em vida? Eu não idolatrar minha esposa, eu não idolatrar meu pai, eu não idolatrar minha mãe, que é o que você falou. Como eu resolvo o problema do meu pai e da minha mãe? Porque quando a gente está numa família, a gente coloca o centro da nossa vida vinculada a uma pessoa ou a um objeto. Então, tem gente que é fixado em carro antigo ou carro importado. Ele e o carro é uma coisa só. Se alguém riscar o carro dele, parece que riscou a vida dele. Quem faz isso? Entende, não? Então, a gente é dependente de algo externo. Pode ser um objeto ou Pode ser uma pessoa. Então, quando você fala, como é que eu trato o trauma da minha mãe, do meu pai, que você falou, todos nós temos esse trauma, certo?
E a Bíblia vai dizer assim, que não é para você criar ídolos internos. Como é que eu trato o ídolo interno? Ele vai falar assim, eu vim trazer uma espada, eu vim separar um filho da sua mãe, um filho do seu pai. Se você tiver mais amor pelo seu pai, sua mãe, seu filho, não é digno de ser meu discípulo. Se você amar muito mais a sua mãe do que a mim, você não é digno de ser meu discípulo. Se você vai agarrar esse objeto, que é sua mãe, seu pai, sua esposa, você vai perder a sua vida. O que significa que eu vou ter que negar meus conceitos, meus valores terrenos, que eu aprendi inconscientemente nos meus valores terrenos. Entende que é muito absurdo. Pô, você vai sair da sua casa e a sua mãe. Vão dizer que sua mãe é uma mãe manipuladora narcisista, que está na moda falar sobre isso. Sim. A sua mãe faz chantagem emocional e você fica presa a ela e você é casado. Aí você deixa a sua esposa para ficar lá bajulando a sua mãe e a sua esposa fica solitária. Então você tem que expandir sua consciência, ver como é que está a sua relação, para que você saia da dependência emocional, tanto da sua esposa, quanto da sua mãe, quanto do carro, que o carro formaram uma identidade única. Eu tinha um amigo que tinha um carro importado, na época que a gente não tinha nada da vida, a gente convidou ele para fazer um passeio, né? Aí ele falou assim, não, eu não vou com vocês porque eu tenho que ir no meu carro. Porque a gente tinha de ônibus, a gente não tinha dinheiro. Ele falou, não, que se é o meu carro, eu me sinto impotente. Caramba. Né? Então, uma bengala, ele, né, bengala. O carro dele era importado, a gente nem carro tinha, ele tinha carro importado. Então, ele era o carro. Sem o carro, ele não se dava valor, é como se ninguém fosse ver ele. Entende? Então, hoje, a gente, para ter uma identidade, a gente vai buscar carro, uma mulher bonita, roupa, emprego, né, um cargo dentro de uma igreja, tem que ser um amigo do pastor, entende? Não? E a gente é dependente desses valores. Só que quando você fala negue a si mesmo, é negar esses valores terrenos. E o seu valor para entrar no reino de Deus, que é amor, tem que ser muito maior do que esses valores que o seu ego dá. Tá entendendo? Esse apego que nós temos. Aí você falou, como é que eu trato isso? Com a psicanálise. Por exemplo, o meu pai morreu, eu tinha 10 anos. Criou um monte de traumas que o meu pai faleceu. Sem contar que ele me chamou de burro, me deu cacão, entende? Antes de morrer, criou uns traumas. Depois que morreu, criou mais trauma ainda. Você tem uma dose ideia. dupla. Não, a vida nossa é traumática. A vida, Jesus diz, na vida tereis aflições, né? Então vai criando trauma. Pra você ter uma ideia, só a morte do meu pai, eu tive que acessar 7 vezes o meu inconsciente, que ele travava. Né? Eu não conseguia falar, gaguejava, ficava emocionado em certas situações, de falar em público, tinha trauma, tudo devido à morte do meu pai. Por exemplo, teve a pandemia, morreu a minha irmã e o meu irmão, que ajudaram a pagar a minha faculdade de medicina, porque eles fizeram o papel do meu pai. Quando eles faleceram na Covid, foi de dezembro para janeiro de 2020, né? 2020 para 21, né? 21. O que aconteceu? Eu fui gravar os vídeos lá da aula. Só faltava falar assim, meu nome é João, sou médico de família. Eu não conseguia falar meu nome, gente. Porque eu não conseguia me expressar. Entende? Para falar um conceito simples, que era, eu lembro muito bem que era gravar um vídeo sobre senso comum. O que é senso comum? Né? O que é essa ideia comum que todo mundo tem? Você travava. Não, eu fiquei travado. Eu não consegui gravar. Eu gravei assim, gaguejando. Tanto é que o módulo inteiro eu tive que jogar no lixo. Era o primeiro módulo do meu curso de psicanálise, eu tive que refazer esse módulo, foi parar no módulo 10, pra você ter uma ideia. Eu esperei 10 meses para gravar esse vídeo, porque eu fiquei traumatizado. Né? Só que quando eu fui acessar o meu inconsciente, era a morte do meu pai de novo, entende? Olha. Então, como é que eu trato? Eu tenho que tratar o inconsciente. Por isso a psicanálise é muito importante. É toda a memória que você não tem acesso à sua consciência, mas está causando sintomas físicos, sintomas de sofrimento, sintomas de travar aquilo, gaguejar, querer falar e não conseguir. Doutor, eu acho muito interessante a sua visão, a sua abordagem, que você tem 2 pilares, o lado espiritual e o lado da ciência, né? Existe algum ponto que a busca espiritual pode entrar em conflito com a ciência ou vice-versa? Quando você tem que definir o que é espiritual. Para mim, o espiritual é Jesus Cristo, ponto. Certo. Você está entendendo? É a Bíblia. Toda a Bíblia, o Antigo Testamento, vai apontar para a vinda do Messias. E para quem é cristão, o Messias é Jesus Cristo, né? Entende, não? Todos eles estão apontando para Jesus. Hoje, 2024 anos depois, nós temos que olhar para Jesus Cristo. Então, quem viveu antes de Jesus tinha que olhar para o Messias que ia vir.
Quem está aqui tem que olhar para o Messias que já veio, que falou que vai voltar. Mas se eu ficar olhando para o futuro, o próprio Jesus Cristo, ninguém sabe nem o dia, nem a hora quando eu vou voltar. Somente o Pai sabe. Então, se cuide aí, né? Fique vigiando. Ou seja, aprenda a amar enquanto você pode. Aprenda a aplicar aquilo que eu te ensinei, né? Então, quando você fala assim, existe uma divergência entre ciência e espiritualidade, existe. Quando você fala espiritualidade, por exemplo, eu gosto muito do Amit Goswami, que é aquele físico inglês que fez um filme famoso sobre física quântica e tal. Eu fui ver uma palestra dele, eu achei ele legal. Mas ele começou, na verdade, uma coisa que é um Deus indefinido de uma energia. Quando você olha para a Bíblia, o Deus, o Pai de Jesus Cristo é muito bem definido. Quando ele fala assim, quem vê a mim, também vê a meu Pai. Meu Pai está em mim, eu estou nele, nós somos únicos. Olha para mim. Se você acreditar em mim como um único e suficiente Salvador, cara, você vai ser salvo. Se você crer na ressurreição do que eu falei que ia vir, eu fui lá, fiquei 3 dias, que ele falou, vou dar o sinal de Jonas. Jonas é o profeta que foi na boca do peixe 3 dias. Vou dar o sinal de Jonas para vocês, quer dizer, eu vou morrer, ficar 3 dias e vou voltar. Foi o que ele fez. E quando ele voltou lá para Galileia, ele falou, a gente vai jantar lá. E o Felipe chegou e falou, cara, será que é você mesmo? Deixa eu ver a chaga, deixa eu ver o buraco. Felipe, feliz é você que está vendo para crer. Mas mais feliz ainda, tá certo? Vai ser o Maurício, vai ser o Ricardo, o Pedro, que vai acreditar sem ver. Quem crê na ressurreição da carne dele vai ter vida eterna, expulsará demônio e curará a enfermidade. Na verdade, eu acredito que você vai curar a sua enfermidade, expulsar o demônio que existe dentro de você e você vai ter vida eterna. Então, a gente tem posse de uma ferramenta de cura interior, vamos colocar assim, entende? De curar nossas emoções interiores. Então, quando você me pergunta sobre a ciência tem divergência, não, porque se a Bíblia é um livro que há 2024 anos, ou menos, né, que as pessoas foram escrevendo depois de Jesus, mas vamos colocar 2000 anos, ele é um princípio. Quem aplica na vida, vê Deus na vida, ou seja, não é porque eu estou falando, milhares, sei lá quantas milhares de pessoas aplicaram isso e viram Jesus Cristo, porque ele é um Deus vivo. Ele diz que onde 2, 3 aqui, ó, estiverem falando em meu nome, eu lá estarei. Só que falar em Jesus Cristo não é só falar Jesus, 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 né? Tem que viver, né? Não, você tem que estar falando em amor. Se eu estou falando Jesus, 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 mas, vamos acabar de jogar uma bomba em tal lugar, isso não vem de Jesus Cristo. Por quê? Quando ele fala, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem, conhece o amor que ele prega, entende? Não? Então, quando você vê alguém falando do amor de Jesus Cristo, você fala, cara, eu vejo Jesus Cristo nesse cara. Ele está na mansidão, está na paz, está na alegria, está no domínio próprio, está na fidelidade, que ele não vai abandonar o princípio maior, que é o amor universal. Tá entendendo? Claro, eu não cheguei a esse nível. Eu tenho meus ataques, né, de frustração, mas antigamente era muito maior. O que eu quero, muitas vezes, chegar que nem Paulo, nem o cara querendo cortar minha cabeça, eu tô de boa, cara. Eu não vou negar que Jesus Cristo é o Deus vivo, entende? Não, não cheguei lá, mas eu pretendo um dia falar, cara, Deus está tão nítido na minha vida que, cara, eu posso ir agora que já cumpri a minha missão. Que eu acredito que Paulo fez isso, João fez isso na ilha de Patmos, né? Tem uma paz que transcende qualquer compreensão humana. Que seria, na sua visão, o que os budistas falam da iluminação? Também se assemelha na sua visão? Eu acho que se assemelha, mas veja bem... Lá eles falam com Deus, né? Eles falam Deus, mas é que quando eu falo em Jesus Cristo, ele dá um caminho. Sim, quando Paulo escreve sobre o amor de Paulo é muito definido. Em 1 Coríntios 13, verso 11, ele fala assim, o amor não se vanedece, o amor não quer que você faça aquilo que eu desejo, quer matar o erro. Entende? Eu amo, eu respeito você. Você está entendendo? É o amor universal. Eu creio que muita gente tem isso. Então, eu não divido por bandeira. Eu não acredito que somente o cara que está numa doutrina está vivendo esse Jesus. Não importa se ele é budista, se ele é batista, se ele é luterano, assembleiano, católico, kardecista. Porque a salvação é individual. Ele fala assim, cada um pega a sua cruz e me siga. Ele não criou bandeira.
Eu não posso taxar, olha, o melhor lugar é igual os católicos, igual os kardecistas, igual os batistas, igual os presbiterianos, igual... Não, cada um pega a sua cruz. Entende? Você pode estar onde estiver, mas se você estiver amando como ele está dizendo, eu lá estarei. O maior exemplo disso é Pedro. Quando ele estava descendo o monte da transfiguração, eu acho muito legal isso. Todo mundo querendo saber quem é Jesus, e é aquilo que eu falei, né? Jesus estava lá, perguntou para os seus discípulos, quem eu sou? Ah, você é o Cristo, Filho de Deus vivo. Cara, você está com o Espírito de Deus dentro de você. Somente quem está com o Espírito de Deus tem esse discernimento. Então, se você tiver um discernimento de Espírito, tá em paz, pô, você tá aí. Não importa, você é o cara, entende? Não? Algumas horas depois, nos versículos seguintes, ele anuncia que um dos seguidores vão trair ele. Pedro fala, cara, vamos pegar esse cara. O que ele fala? Afasta-te de mim, Satanás. Vai para trás, Satanás. Ou seja, uma hora ele fala que está com o Espírito de Deus, outra hora ele fala que está com Satanás. É a mesma pessoa. E o mesmo discípulo. E aí ele fala assim, em cima disso, tu és Pedro, fundarei a minha igreja. Mas não é em cima do Pedro, é em cima do Espírito de Deus que ele fundou a igreja. Entende? Não é porque quem é de São Pedro veio aí que vai... Não, é em cima do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, vai. Você está entendendo que Jesus vai montar a igreja porque é a presença do Espírito Santo que vai fazer a vida, vai fazer a dívida de uma pessoa. Veja bem, eu sei que Jesus está se manifestando ali no Irã, naqueles lugares lá. Né? Então, quem sou eu para dizer que Jesus não está aparecendo lá e está convertendo gente? Entende, não? E não importa se ele é budista, se ele é iraniano, se ele está no meio do Islã. Eu acredito que Jesus pode se manifestar a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Entende? Estou vendo gente aí que era mulher trans, que depois até fez a cirurgia de ressignificação, depois chegou lá e falou, cara, mas a minha essência não é essa, a minha identidade é ser masculino como eu era. Aí para de tomar hormônio, tira o silicone, corta o cabelo e viram, na verdade, reverte. Ele fala assim, a única coisa que eu me arrependo é que eu fiz a minha amputação. Quer voltar atrás. Não, ele não quer voltar atrás, ele encontrou com o Espírito de Deus. Quem ele já era antes. E ele encontrou... O Espírito de Deus define a identidade, entende? Não é se tem um órgão masculino, feminino, se ele está no budismo, se ele está em qualquer lugar. O que eu quero dizer para você, esse rapaz encontrou com o Espírito de Deus e definiu a sua identidade, que é a sua pergunta. Como você define uma identidade? Somente na sua vida espiritual. Entende? Não? Quando eu me defini espiritualmente, eu vejo a mão de Deus em cima de mim. Ou seja, o Senhor dos Exércitos está sobre a minha cabeça. Para que eu vou ter medo? 1000 cairão à direita, 10.000 à minha esquerda, ainda que eu esteja no vale da sombra, nenhum mal me acontecerá, né? Sucederá. E eu vou estar aqui andando e minha vida está nas mãos desse Deus. E aí essa identidade é imbatível, entende? Se eu estou imitando a minha mãe, né, se alguém me questiona, eu já me perco. Minha mãe tinha um conhecimento limitado. Se eu estou imitando meu pai, conhecimento ilimitado. Se eu estou imitando meu professor de cirurgia, que foi o papa da cirurgia, da apologia digestiva aqui, é limitado. Mas se eu estou imitando Jesus, que é o Filho de Deus, que ele diz... Quem amar, que nem ele está ensinando, meu pai fará morada dentro dele. É infinito. É infinito. E a sabedoria é infinita. Que lindo, hein? Meu Deus. Que aula. Que aula. Muito bom. Meu Deus do céu, com certeza, com certeza. Espero que a galera lá de casa esteja gostando bastante. A gente tá sendo uma aula aqui, né? Todos os episódios são super interessantes, né, doutor? Que a gente se propõe aqui, todas as semanas, trazer ferramentas de autoconhecimento. E a psicanálise cristã é mais uma ferramenta tão importante, né, quanto outras. Já passou aqui gente para falar sobre regressão, sobre psicodélicos, vários assuntos, né? Filosofia indiana e afins. Então, assim, muito bacana mesmo, viu? Ainda não acabamos, tá bom? Pra galera que tá lá em casa, né, Brunão? Coloca o apoia-se aí pra galera, né, Rosa? Pede uma inscrição aí, Rosa. Isso, é importante aí para ajudar o canal, espalhar mais essa mensagem aqui do Dr. Pedro Ornari e de todos os convidados que vêm aqui. Então é só apontar o celular aí para a tela da câmera ou ir na descrição aqui do vídeo que vocês podem ajudar o canal. E ainda tem um benefício que é a pergunta secreta, né? Que vai pro Dr. Pedro Ornari, que ele não sabia. Ele nem sabia, a gente faz uma pergunta aqui depois que encerra a live.
Então é isso. Muito bom, exatamente. E para vocês que tenham recebido essa aula aqui de psicanálise cristã, identidade, todos os ensinamentos de Jesus, se tocou você, se fez algum sentido, inscreva-se no canal, deixe seu like, porque é muito importante. Tem muita gente que assiste a gente e que ainda não é inscrito, 80% mais ou menos de você aí que já está maratonando o canal. A gente está muito feliz, a gente agradece muito. O canal está crescendo bastante, a gente está super feliz com o impacto, com todas as mensagens que vocês mandam. Deixem o like e inscrevam-se no canal. E para quem já deu like, se inscreveu, gratidão, obrigado por ajudar aí. Exatamente. A gente sempre faz 2 perguntinhas, viu, doutor? Que para quem já acompanha a gente aí sabe, né? São as perguntas Lean, tá? É uma minha e uma do Maurício, tá bom? E daí... São livres, né? São livres, tá bom? Perfeito. Então a gente vai te perguntar, você fica 100% à vontade, a resposta é livre, tá bom? Ótimo. Então vai a minha, tá bom? Então se você tivesse uma máquina do tempo, doutor, tá? Se pudesse entrar nessa máquina do tempo e apertar que você quer ir lá pro passado para vivenciar uma história da humanidade, para conhecer alguém, para encontrar alguém que você já conhecia e não está mais aqui, ou você também pode entrar e ir lá pro futuro. Você entraria na máquina do tempo e viajaria para onde? Conhecer Jesus Cristo. Com certeza tinha absoluta. que ser, né? Não tem outro, né? Eu quero conhecer a cidade de Jerusalém, Israel, só para ver onde ele pisou. Então, se eu puder ir lá e viver Jesus Cristo, é muito diferente. Eu acho que é uma experiência ímpar poder viver e olhar um mestre pregando, né? Então, eu costumo dizer assim, quer conversar com Jesus? Leia o Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João, que Jesus está ensinando lá, né? Quer conversar com Paulo? Leia as epístolas e as cartas de Paulo, né? Mas se eu puder olhar lá, aquela época, Jesus falando, nossa, sem dúvida nenhuma, essa é a viagem que eu faria. Sensacional. Eu já imaginei que a resposta ia ser essa. Muito bom, doutor. A minha pergunta, Aline, aqui pra gente encerrar é, doutor, se você pudesse conversar com o Pedro Onari, de 18 anos de idade, sentar com ele numa mesa, igual nós estamos agora, o que você falaria para ele? Eu falaria que ele teria um futuro brilhante, que, sem dúvida nenhuma, ele ia conhecer esse Jesus Cristo, que ele, nesta época, ele negava. Então, por mais que ele batesse a cabeça, por mais que ele pudesse correr atrás de dinheiro, fama, poder, glória, um dia ele teria que buscar Jesus Cristo, mas que ele descanse em paz, porque isso é uma realidade. Eu vejo que não é só a realidade do Pedro, mas todos um dia que vai buscando a verdade, o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Então, experimentar Jesus faz parte de todos que querem ter paz e uma vida verdadeira, né? Muitas vezes a gente não tem sentido na vida. Então, que ele siga esse caminho, sem dúvida nenhuma. E se eu estivesse aos 18 anos, eu faria tudo de novo, porque valeu a pena estar aonde estive. Eu abri mão de muita coisa da minha vida, né? Como a Bíblia diz, né, que a gente tem que abrir mão do ego, abrir mão de fama, poder, dinheiro, né? Casaria de novo com a menina que ele estava apaixonado lá. E sem dúvida nenhuma, tivemos uma filha aí maravilhosa e não desistir desse caminho, né? Com certeza. Muito que ótimo. bom, sensacional. Bom, agradecer aqui a presença da Midori também, né? Esteve aqui com a gente. Próxima vez ela estará aqui também na mesa, né? Exatamente. Vamos fazer esse encontro. Queria deixar um espaço para você contar sobre o Instituto, né? Sim. Onari. Quais são... Você vai em breve lançar um livro também, Sim. né? Então o espaço é todo seu. Eu vou começar pelo livro, gente. Eu falo muito sobre família. Eu acho que o melhor lugar para você desenvolver e conhecer Jesus Cristo é você aprender a amar uma pessoa na sua vida, que é a sua esposa, o seu marido, né? Que é seu filho que está aí. Aprenda a amar uma pessoa só. Dedique a sua vida a largar desse ego que nós estamos falando aqui, que vale a pena. E tudo isso, né, faz parte de você desenvolver uma identidade em Cristo, em Jesus, através desse ensinamento que é como você vai ter essa paz do reino de Deus. Então, é sobre esse livro que eu escrevi, que está para lançar agora, sobre a psicanálise, né, aplicada na família. Então, vai ser lançado agora em setembro, meados de setembro. O institutonari.com.br é o nosso site, onde nós temos curso de pós-graduação em psicanálise e espiritualidade, tem o curso de formação em psicanálise cristã, tem a vivência chave mestra, tem os atendimentos lá no link do institutonari.com.br, você vai encontrar
o link de acesso aí aos contatos do Instituto Onari. Também você pode seguir no Instagram, @Instituto Onari, ou particularmente no meu, @Pedro.Onari. Se inscreva lá, tanto no canal do YouTube de Psicanálise Cristã, YouTube Psicanálise Cristã, ou no @Pedro.Onari no Instagram. E muito obrigado. Não, muito bom, genial. E todas essas informações aí estão na descrição do vídeo, tá bom? Todas as formas de vocês encontrarem o doutor. Doutor, a gente agradece muito. Gostou de estar aqui no Lim Podcast? Amei, né? Eu acho que todo lugar que eu tiver a oportunidade de falar do amor de Jesus, assim, faz muito mais... Eu acho que faz um bem muito maior para mim, porque reafirma a minha fé em Deus. Com certeza absoluta. E eu vou encerrar aqui com a frase do doutor, que ele falou que tudo vai passar em nossas vidas, menos a nossa capacidade de amar. Então, muito obrigado pela sua presença, hein, doutor? Eu que agradeço. Show de bola. Bom, galera, a gente se vê aí na próxima semana, no próximo episódio do Lim Podcast. A gente agradece muito aí a presença de vocês, gratidão e um tchau pra galera aí. Valeu, hein? Tchau.